Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do PodShape, podcast que é apresentado por mim e pela minha mulher, Juliana Salimene. Oi, gente, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do PodShape. E hoje a gente está recebendo aqui a maior de todas, a grande campeã, musa maravilhosa, Isa Pereira, atleta, é a dona de tudo, Miss Olímpia, e o marido dela, Guilherme, Isso. que inclusive é coach, né? Isso. Sejam bem-vindos, obrigada Obrigado, por prazer estar estarem aqui. Muito Isa. obrigada, Juju, Baza, pelo convite, pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, com você principalmente, que foi assim uma das minhas primeiras inspirações nesse meio da musculação. A Isa chegou aqui, gente, falando, eu tenho várias histórias pra contar. Então eu falei, pera, calma, conta lá. Gente, Não vocês pode. Vocês não têm noção do quanto esse momento aqui é especial, porque essa mulher aqui, ela foi assim a minha primeira inspiração na musculação. Olha só que legal. Sério. Quem me acompanha Vou me emocionar. sabe. Porque quando eu tinha em média 13 para 14 anos, eu era bem magrinha, pesava 38 quilos. Menina, eu pesava 40. Olha, então a gente tava ali, ó. Aham. E quando eu entrei na academia, na época do Pânico, na Band, as Paniquetes. E o meu sonho era ter o seu corpo. A Juju Salimene era o meu corpo, assim, inspiração, o meu modelo. E o Guilherme, né, que é meu esposo e meu primeiro namorado, a gente já se conhece há 17 anos. Que legal. Ele me apresentou o esporte, Desde a musculação. 14, né? E aí eu falei assim, Guilherme, se eu entrar na academia e começar a treinar, eu vou ficar com o corpo dela? Aí ele falou, vai. Toma malto, na época do malto. Vocês lembram Malto, disso? Sim. Toma malta, albumina. Albumina, que você vai ficar. Vai ganhar peso. Aham. Foi isso, eu entrei na academia. Desde então, nunca mais parei. Mas em todas as minhas histórias eu falo, gente, o meu sonho nunca foi ser Miss Olímpia. Meu sonho era ter o corpo de paniquete. Pior que é verdade. Que legal. E pior que é verdade. E anos depois, em 2018, eu fui no seu programa, que você estava trabalhando... No Legendários. Não. Não. Show do Esporte. Ai, foi, eu fiz alguns meses. Aquele do Isso. Milton. Do Milton. Você foi quando foi as meninas lá de... Do Arnold. Ela foi campeã do Arnold South America. Aí ela foi convidada pra ir lá. Aí foi o Fabrício, foi o outra pessoa também do Strongman. O Fabrício 212. 212. Fabricinho lá, Isso. sim. E ela foi também. Fui com uma wellness campeã da minha Gente, categoria. caramba, Então, que assim, legal. você talvez possa estar me conhecendo agora, mas eu já te conheço desde Ai, que 15 legal. anos atrás. Ai, obrigada, Isa, pelo carinho. Fico muito feliz. E aí você queria ter o corpo de paniquete e, pô, foi embora muito. Porque na época as paniquetes, assim, na época era algo fora da curva, não mas hoje tinha, em dia né? é algo Hoje em dia normal. vai ser é. mais comum. Eu olho as fotos dela de antigamente e falo, meu, eu fiz cara legal, mas Sim, Era sim. magrinha, hoje em dia, cidade hoje em dia é grande, normal, né? assim, não é nada não fora. tinha muito tônus muscular, Não. tinha mais volume bruto, né? Mais volume. Era diferente, realmente. E eu passei por... Quantos anos você tem? 29. Eu tenho, É a mesma mesma idade. idade, A gente gente. tem a Olha, mesma- eu eu que sou também. velha do negócio. Parece. Eu fui assistir o Pânico uma vez, fui na plateia. Eu fiquei atrás do Emílio ali e eu fui pra ver a Juliana. E na época eu era magrinho, eu tava começando a treinar também. Aham. Eu tinha, pesava 60 quilos molhado. Cara. Eu lembro até hoje a cena dela entrando assim, tava com um biquíni rosa. Aí eu olhei e falei, meu Deus, como ela é Nossa, grande. eu tava apaixonada. Como ela é desde aquela época. gigantesca. E assim, na época você vê, hoje ela, Ela é era uma das muito maiores da época, se não a maior. Era Sim, não, eu maior, era é. maior, É. sabe? Porque era só eu que treinava, É. que, né, fazia musculação. Aí eu cheguei e as meninas não sabiam nem o que era muito, sabe? Aí, nossa, mas o que você faz? Aí eu falei, eu vou na academia, sabe? Tipo, coisa assim, sabe? Ninguém tinha muita noção, porque a noção de mulher musculosa daquela época era a feiticeira, lembra? Sim, lembro. A Joana Prado e tal. É. E teve uma época que ela ficou muito grandona. Aí o pessoal não achava que mulher não conseguiria ficar Aham. forte de uma Musculosa, forma legal, sabe? Então, aí começou, né, essa movimentação, a mulherada, né, sempre falava, queria saber o que eu fazia e tal. Então, Legal. é legal, né, isso, Que né? doideira. E o pior que, assim, é muito surreal, porque eu falando, parece que eu tô puxando sardinha do seu lado. Mas o corpo da Juju era o mais bonito pra mim. É. Era o Sim, seu e o da Dani Sim, Golina. sim. Que era A Dani os maiores. treinava Era os também. maiores, eu fiz mais pra academia, assim, né? Realmente. E quando você decidiu, falou, eu vou competir. Você levou muito a sério, você viu que já... Levou tão a sério que, nossa. Sua primeira competição quando Até foi? ser atleta eu não levava nada a sério, gente. Eu treinava, malhava. Não vou falar nem treinava, eu Sim. malhava, mas não fazia dieta. Meu café da manhã era Nescau com um biscoito maisena. Aí
aí, nos primeiros meses de academia, eu ganhei 3 quilos. Aí eu fiquei super empolgada, né? E continuei. Mas fazia assim, sem compromisso, sem comprometimento, sem seguir uma dieta, um treino certinho. E aí, quando foi em 2015, o Guilherme me levou para assistir um campeonato de fisiculturismo no Rio, Mr. Rio, na época. Esse é bem conhecido. Se é da época, Sim, você sim. lembra? Muito Na cheio. época era bem conhecido. Sim. E quando eu vi as wellness no palco, eu falei, meu Deus, Que lindo. que lindo, é isso que eu quero pra mim. Porque era um corpo de paniquete, porém Sim. um pouco mais sequinho, Sim. né? Com o abdômen mais marcado, marcadinho. Uhum. E como o Guilherme já gostava muito de esporte, e eu também estava aprendendo a gostar, eu falei, gente, é isso que eu quero. E nessa época eu tava passando por meio que uma depressão, sabe? Tava muito triste, com a autoestima muito baixa, sem sentido. Uma menina jovem, mas não tava vendo sentido na minha vida. Sim. E aí eu vi no esporte um caminho, né, que me tiraria. Possivelmente poderia me tirar daquele momento que eu Motivação, tava passando. né? Uma motivação. Aí eu cheguei pro Guilherme e falei assim, Guilherme, eu quero competir. Nisso a gente já era casado. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você quer competir? Mas você briga comigo quando eu quero treinar de domingo a domingo? Porque chegava final de semana, quando eu não era atleta, queria ir pro shopping, pro cinema, comer Queria dar um rolê. pipoca. E o Guilherme, Assim, não, tem que treinar, Desculpa tem te que treinar. cortando, mas parte de você querer começar na musculação foi também para estar mais próximo de mim também. Sim, com Porque certeza. já treinava na época, sim? Já treinava. Essa culpa é da Juju, tá? Não, mas Tenta tirar. também, entendeu? Você deu uma Juntou o útil ao empurrada. Você deu agradável. o último empurrão É ali. porque eu era aquele Falei, cara não quer que... ser igual ela vai pra academia. Pois é. E eu era aquele cara que treinava sábado, né? Às Sim. vezes domingo fazia Era um marombeiro, cardiozinho. na época era marombeiro. Isso aí. Aí eu gostava de sair, mas aí a gente começou a ficar cada vez mais junto por conta da musculação também. Exatamente. E assim, ela falou, quero competir. Se você sempre foi o coach dela, o treinador? Não, a primeiro momento eu arrumei um treinador, tanto de poses quanto um treinador para montar uma dieta e um treino para ela específico, porque eu sabia sobre dieta, sabia sobre treinamento, mas para mim, outra coisa. Ainda Pra mais, homem ainda mais também, né? mulher. para Sim. homem. Aham. E outra, eu não sabia nada sobre o universo do fisiculturismo. Eu tive que, depois de um tempo, depois do segundo Estudar, campeonato sim. ali, começar a estudar por conta de algumas coisas que aconteceram. Né? A gente pegou alguns treinadores que eu, na época, já tinha uma noção, eu via os protocolos, eu falava, cara, isso aqui Copia e cola. tá errado, tá muito errado. Não, a história Sim. é que, se eu contar aqui o porquê que o Guilherme tomou Entrou, a frente... sim. Ah, mas o que mais tem é coach que, tipo, passa uma quantidade absurda de eram coisas hormônio, surreais, uma assim. Hormônio, dieta também, manipulação, você vê que é copia e cola. O cara Estimulantes. Nesse Não, caso, não foi nem hormônio. Ah. Já que entramos nesse assunto, o cara passou 10 ml de clenbuterol. Ô, louco. Aí 10 eu mostrei ml? pro Guilherme, o Guilherme falou assim, isso aqui tá errado? Você fala com ele que você não vai tomar isso não. 10 Aí eu ml no perguntei, dia? Pré-AEG, Tá louco. pré-aeróbico em jejum. Aí eu perguntei, fulano, são 10 ml mesmo? Ele, não, pelo amor de Deus, se você tomasse isso, você poderia até morrer. Ah. É Como um você ml. não... Ai, desculpa. Mas se pega né? uma menina que era tá um começando ml. e não tem ninguém, Olha, já se ferra. Já eu mesmo nunca olha- tomou clenbuterol. Vai ver lá, Acabou. 10 ml, puxa. Eu É. tomaria sem saber. Porque eu nem sei, tipo, isso é uma Pois coisa que eu não é, entendo. e esse foi um de vários episódios que tiveram Então, que é uma puta aconteceram. responsabilidade. Então, né? Gente, que absurdo. É isso que E logo eu- convenhamos, né? O que mata é estimulante, não é hormônio, Exato. não. Sim, então eu logo me E toquei e diurético, falei, né? cara, Diurético. se eu quiser fazer um trabalho bem feito assim, logo quando ela vai explicar um pouco mais sobre a trajetória dela na ordem cronológica, mas assim que ela começou a competir, eu já vi que ela tinha um potencial muito grande, porque existe uma coisa que não dá pra você Galinha. comprar, estrutura, genética e carisma também em cima do palco. O seu poder de persuasão em cima do palco, ele diz muito sobre você, ainda Exato. mais na categoria que vocês estão. Por exemplo, a Men's Physique, a Wellness, a Bikini. Sim, São são categorias que em categorias cima do palco você precisa ter um poder de persuasão muito grande. Tem que mostrar que você é o dono E do ela pedaço, tem exato. natural. Tem. É um brilho, né? E no É um Olímpia ficou brilho, bem claro sim. isso. É um Eu negócio achei que é você- natural dela, entendeu? Então, naquela época eu falei, cara, essa menina aí, ela vai longe. Ela sabe disso. Sim. Eu não Fica sabia. confortável no palco, né? Eu não sabia o que significava ser a melhor naquela época, porque a gente não tinha muito parâmetro, a gente não sabia, a categoria Wellness não tinha nem tinha profissional circuito ainda, profissional, não tinha nem Arnold ainda, tava tudo muito no Tinha começo. acabado de criar. Eles criaram Sim. a categoria por conta Sim, das sim, meninas da TV. Sim. Mas eu Foi já por causa sabia, Vai ver um pouco antes. Não veio, não existia. É. Ela passou a existir depois que a gente apareceu no Pânico.
Sim, que as mulheres se identificavam com aquele Isso. corpo. Sim. Foi É criada isso. no Rio de Janeiro, Foi no Rio de Janeiro, por baseada causa nessas, disso. Foi. meio que nas Meninas paniquetes de e nas praia. meninas de Isso. praia. Foi. Sim. Tanto que a primeira competição não tinha nem pedrinhas no biquíni. Era Não. o biquíni estilo Biquíni de paniquete praia, não, né? mesmo. E as mulheres não eram tão condicionadas igual Não, são hoje. Não, a categoria era evoluiu inchadinha, muito. assim. Era só. Era as famosas grandonas, cavalas. cavalas. Cavalonas, É. Era estilo Volume bruto. paniquete Elas com um cavalona, pouquinho mais É. de definição no Sim. abdômen. É. Só Sim. isso. Tanto que não tinha ombro, não tinha Paniquete dorsal. fazendo cardio, só botava. Isso aí, exatamente. Então, logo quando ela competiu pela primeira vez, eu já percebi, cara. Eu falei que ela tem alguma coisa que é diferente ali, sabe? Isso Ela aqui já ano, ficou- desculpa. 2015, quando eu 2015. competi a primeira vez. faz tempo. Faz. Eu sou, né? entre 10 aspas, anos. nova, mas é uma Uhum. Você década começou já. cedo, com 19? Começou bem cedo. 19. A minha primeira preparação foi com 18 e eu estreiei com 19. Caramba. Então, aí voltando, né, Nossa. por que eu decidi competir? Eu tava passando por uma depressão e eu vi no esporte uma oportunidade de sair daquela situação. E quando eu falei pra ele, ele ficou assustado, porque como eu disse, eu não gostava de fazer dieta. Eu amo um docinho até hoje, gente, não vou ser hipócrita, eu gosto de Todos comer. os Come atletas bem. gostam. É, Todos eu me gostam. identifico É. muito com você, Então, porque você é fala, essa, é. eu gosto de comer meu hambúrguer, mostra seu hambúrguer. Eu tenho Sim. Eu fome. vi o vaso lá falando Ele tá do sempre seu me- ovo de olha, Páscoa. Deus Ela do come céu. legal também, cara. Você tem muita fome? Muita. Tá vendo? Tá vendo? A Juliana, se ela Olha, soltar o freio de mão, gente, eu esquece. tenho Ela Não, eu também, ela Só também. que a Se gente soltar o faz freio- pra manter o shape, né? Isso. É, nossa, Come eu mais sofro. que eu, pô. Ela come mais que eu também. Ah, Ai, também pronto. nessa Come, idade. Se come. soltar o freio aqui, Come. esquece. Meu é. sonho- Porque se a gente for botar proporcionalmente, Não, porra. A É isso Juliana, que ela ele come fala. mais. a Juliana come dos 200, 250 de arroz e fala que tá comendo pouco, pô. Tô com fome ainda, Perfeição, gente. tá com fome, fala, não é possível, velho. Meu Isso sonho é mesmo. comer o que ele come, a dieta dele. Ah, não tenho sonho dele. Porque não Quatro- come, ele não sente fome. Ele não Eu não sente fome? sinto, eu não Ah, sinto, não, é. ele também não sente. Só que tem que comer 4 É, pães de manhã. é horrível Eu isso, comeria né? Você comer feliz. sem sonho, eu fome, também. cara. Isso pra mim é pior do que... É horrível, Nossa. cara. É, eu Olha, também é não muito sinto. injusto isso. Eu já Eu falei não que na tenho próxima apetite vida nenhum. eu quero nascer bodybuilder, entendeu? Eu quero ser homem e ser bodybuilder pra comer tudo que eu tenho vontade. Mas não é assim. É assim, você come muito feliz. Você come uma vez ou outra, começa a comer todo dia pra você ver. É, satura. fala isso. Nossa satura senhora, o pô, até organismo. lanche. Não, Se viu? você comer Eu todo acho dia que eu ia lanche, uma hora ser- você eu vai ia enjoar, saturar, pô. Isso não. mesmo. Eu tenho uma lombriga na barriga, não Tem. tem como. Nossa, essa aqui, da vez que a gente saiu pra jantar, eu até falei, não é possível. Não é possível. Gente, que Eu não absurdo. falei pra ela, né? Mas eu pensei, falei, meu Deus. Aham. E aí? E aí ele se assustou, mas eu falei, não, eu quero. Tá. Ele, tá bom, então eu vou te ajudar. Na época a gente não tinha muita condição, fazia faculdade, pagava a faculdade. Falei, olha, eu vou te ajudar a pagar um treinador. Sim. E aí achamos esse treinador, ele começou a me preparar. Ele falou, olha, Isa, você vai ter que fazer um off, porque eu já tinha ganhado um pouco mais de massa, mas ainda não era o suficiente para o wellness. Principalmente a wellness de 10 anos atrás. Sim, sim. E aí eu iniciei um off-season, né? Que é o período que nós atletas fazemos para ganhar massa muscular. E quando foi 5 meses depois, eu estreiei num campeonato no Rio, um regional. E eu fiquei em segundo lugar, competindo com meninas assim que já tava velha Sim. de guerra. Uma outra inspiração também, não sei se você lembra, a Aline Barreto. Sim, Barreto que era campeã, né? Ela ganhava Sim, tudo. ela ganhava tudo. É. Ela É. era campeã Sim. na época da minha categoria, né? Aham. Baixinha também. E aí eu já fiquei em segundo. E o Guilherme, quando me viu no palco, ele falou: caramba, isso que ele falou, né? Ela tem futuro. E ele fez um post no Facebook, Aline Barreto que se cuide. Que agora você vai ser a melhor do mundo, alguma coisa assim. É, Aí pronto, aí Não, e polêmica. na época nem Profetizou. existia. É, ele profetizou, jogou pro eu universo. profetizei. Mas deu uma É. polêmica na época, não? Não, porque a gente não era conhecido. Ah, Não existia nem Instagram na Não época. existe. Sim. Eu acho que existia, Viralizou. mas era bem fraquinho Não, ainda. O Instagram não tava no hype que é não hoje. existia do verbo, não era o que é hoje. Sim. né? Não, e assim, 2 adolescentes praticamente. Eu com 19 e ele com 20, 21, falando que ia ser melhor do que a Aline Barreto, que já era campeã brasileira, campeã do arte. Iam dar risada da nossa Sim. cara. Sim. Nem saiu ali dos nossos seguidores, Sim. né? Sim. E aí eu continuei competindo, porque quando eu pisei no palco a primeira vez, eu me encontrei, sabe? Parece que eu nasci pra fazer aquilo, eu me senti muito confortável, sorria. Eu tava me sentindo em casa. Então você nem ficou nervosa, tipo. O meu você já- medo, eu tinha um medo de Ah. cair do salto. Isso eu tenho até medo descalço também. eu tenho medo de escorregar e cair até hoje. Imagina fazer tudo No primeiro aquilo. campeonato, meu medo era esse. Entra descalço, você tem medo de Então, escorregar. você dá merda lá, trupica, cai pressão, sei lá. A tinta, Ah, né? verdade. Começa a escorrer. Teto assim. preto, as É, folhas é lá, o nervosismo é. também, cara. É, Meu medo, a acontece. primeira vez que competi foi isso também, cair. É, eu tinha medo também. Aí eu falei isso com a minha sogra, com a mãe do Gui, que era uma segunda mãe pra mim.
Ela falou, se você cair, você vai levantar, jogar o Isso, cabelo na e vai classe. continuar. Exatamente. Eu falei, então tá bom. Mas graças a Deus deu tudo certo, fiquei em segundo lugar. E aí eu continuei competindo. Aí competi na semana seguinte, fiquei em quarto. Aí depois competi de novo, fiquei em segundo. Até que o Guilherme, depois desses problemas com treinadores, né? Abuso, coisa errada, o Guilherme falou, não, agora eu vou te preparar. E aí ele falou, você ainda tá muito magrinha, você tem que fazer um off, continuar o processo de ganho de massa pra voltar só no ano que vem. E a gente não tinha dinheiro pra ficar competindo, e esse é um esporte muito caro, né? Mas na época, Ainda sempre mais foi. as mulheres que tem que pagar biquíni, aí tem cristal, cabelo, maquiagem, você sabe. Lógico, E no início que não sapato. patrocina assim. Não, existia, nessa época, 10 esquece. anos atrás, o esporte não era nem metade do que é não era hoje. valorizado. Não. Sim. Não era. Então a gente parou. No ano de 2015, eu fiz 3 competições e iniciei o meu off-season para voltar em 2016. E aí voltei no estadual, no Mister Rio, e fiquei em segundo. E aí eu falei, agora eu vou pro outro. Eu ganhei o meu primeiro campeonato 1 ano e meio depois. Porque muitas pessoas vêm, né? Hoje, principalmente, quero competir, já quero começar ganhando. Só é. Claro que você tem que Vai mal, já larga focar a mão. no primeiro lugar, mas você tem que saber que tudo é um processo, né? Não é todo mundo que começa ganhando. Eu não comecei. Sim, e também tem, eu acho que o esporte de vocês é bem focado em maturidade muscular também. Exato. Vocês precisam de um tempo para É uma evolução construir. gradual, né? Sim. É uma coisa que vem É uma coisa aos poucos. demorada, né? Demorado. Exatamente. Então, segundo ano competindo, na trave de novo, segundo lugar. Aí depois, finalmente ganhei o meu primeiro lugar. Fui pro estadual do ano seguinte, 2017, ganhei, fui campeã do Mister Rio, campeã brasileira, campeã do Arnold South America. Aí Isso foi começou. 2018. 2018, que eu ganhei o Arnold South America aqui em São Paulo, né? E, inclusive foi o meu último Arnold. Eu estava 7 anos, desde 2018, sem participar de um Arnold. Já tinha NPC ou não? Não, ainda a não. NPC chegou em 2018. 2000, foi. Eu comecei a competir em 2018 e a NPC tinha acabado de chegar. Eu ainda estava na antiga federação, aí Sim. ganhei o meu Procard na antiga federação, aí competi no profissional, fui para 5 países representando o Brasil. Eu não sabia que você tinha virado profissional na outra federação. Virou. Sim. Legal. Eu fui uma das mais novas. Então a você ter- competiu com a Ângela? Sim, Sim. a Ângela ganhava tudo Ganhava, na época. sim. Eu fui ganhar da Ângela na NPC 10 anos depois, quase. Porque aí era já outro perfil, Sim, né? sim. Padrões, né? A Ângela era minha referência também. Sim. A gente já ia pro campeonato sabendo para brigar a o Ângela segundo vai lugar. ganhar. Sim. Caramba, Vamos ver ela quem era vai pegar o muito segundo, boa. né? Tipo isso. E Exatamente. você foi uma das primeiras na NPC a pegar o profissional, não foi? Fui. Foi. Se eu não me engano, eu fui a 4ª ou a 5ª. Foi lá fora, Já nos Estados Foi. Unidos. Ela Eu fui a foi a primeira primeira. campeã wellness nos Estados nos Unidos. Estados Unidos. Isso. Em Sim. 2020, quando a categoria surgiu lá, né? E foi se tornar E profissional. vocês moram lá hoje. Por que vocês foram morar lá? Qual foi a decisão? E que ano que foi? Então, nós fomos para lá em 2019, 2019, um ano antes da pandemia, por conta do esporte. Porque aqui no Brasil, até 2018, eu não tinha patrocínio. Nenhum. Nunca tinha recebido R$1 com esporte. E eu já era atleta há Já era profissional, 3 já. anos, sim, Sim. 3 anos e pouco, e fazia algumas permutas, trabalhava ali as minhas redes sociais, mas não tinha um patrocínio. Remuneração, né? Sim, e quando eu me tornei profissional, o Guilherme falou assim, olha, Isa, não vai ter como você ser... Porque eu trabalhava já numa área contábil, não tinha nada a ver com esporte, com nutrição, educação física, fazia faculdade, estagiava e tinha uma rotina muito louca de acordar 3 horas da manhã, 4, para fazer meu cardio em jejum, em preparação. Então você fez preparação, trabalhando e Não, ela estudando. foi campeã brasileira, estadual e Arnold Classic dormindo 3 horas por noite só. Porque a minha rotina era pegar no Meu trabalho de Deus. 8 às 5, de 7 às 10 faculdade e de 10 às 11 academia. O treino. Todo dia. Todo Puxado. dia. Ah. E acordava 4 horas da manhã pra poder fazer o cardio de jejum. Sem ganhar Mulher. R$1. Fazendo só por amor. Só a gente botando no nosso bolso, né? Eu investindo nela porque eu sabia que ela, Sim. num futuro, isso ia retornar de Sim. alguma forma, entendeu? Olha, a pessoa ele realmente Ele realmente acreditou. acreditou. Eu vou te Com falar uma certeza. coisa. Mulher, aguentar o cara em prep é difícil. Agora imagina o cara aguentar a mulher. Cara, E aí? é A mulher já é complicado, chata por cara. natureza. É Queremos complicado. saber, vai. Não, você tinha que aguentar a mulher em prep. Hoje Ela, em aí dia, mesmo assim, ela ainda trabalhar. Meu Deus, e aí? Trabalhava, não dormia. era muito estresse, cara. A gente sempre brigava, assim, em véspera de campeonato. Tá vendo? A gente Não é brigava famoso que feio. briga, não, ó. A gente brigava feio. É. Mas eu acho que, assim, era uma briga onde a gente... Um queria o bem do outro, Sim. entendeu? Aí, no final, a gente sempre se acertava e a gente competia, Era a um gente se momento ali, realizava. sim. Era um momento, mas, É que cara, eu acho também. não é fácil. Não, né? é Você assim, acaba ficando você, nervoso também. Muito. você como
é parceiro de uma atleta e eu sou parceira de um atleta. Acho que a gente tem esses momentos, assim, principalmente pré-competição, mas acho que a gente acaba entendendo que é o momento que eles estão mais com os nervos à flor da pele. Eu e a Juliana, a gente tem uma coisa que eu competi 4 vezes no profissional. Todas as competições, durante a prep, é tranquilo. Falta uma semana, ela encasqueta com alguma coisa. A gente é sempre na última semana. Sempre na última, Acho sempre, que ela fica sempre, ansiosa sempre. por causa de você. Aí durante a prep, ela só fica perguntando todo dia se eu ainda amo ela. Não, você ainda me ama? Você não me ama mais. Você não me ama mais. Porque, não, você tá muito quieto, você não me ama mais. Pô, mas você sabe. Aí, sempre a mesma coisa. Não, mas você sabe, já tá acabando e tal. A gente acaba criando uma resistência. Isso, assim, tipo assim, a gente começa a entender que eles não estão respondendo por eles mesmos. Entendeu? Eles estão num ambiente de estimulante, de muito cardio, né? Tem a questão do hormônio, tudo isso. Cabeça, pressão, patrocinador. É outra pessoa, né? Pressão, outra pessoa. Né? Imagina aí, Isa, pô, Miss Olímpia, meu, é foda. Hoje em dia, vocês no circuito profissional tem muita pressão. Seguidor que bota um contra o outro, fazendo... Nossa, é um ambiente, assim, muito destrutivo mesmo pra saúde mental da pessoa. Então a gente acaba entendendo, chega uma hora que a gente entende. Porque sempre, assim, a Carol falou do Correia, quem mais? A Karen falou do Brandão. A Isa, ela muda muito em prep, é de boa. Cara, até que hoje eu não consigo perceber A Isa tanto. hoje fora de prep, eu falo fora de prep, a gente nunca tá falando de prep, né? Mas, sim, de pré-contest. A Isa pré-contest e a Isa normal, muda muito? Não muda muito, não. Hoje não mais. Hoje não mais, cara. Amadurecimento, é mais tranquilo, terapia. Muita oração. Mais tranquilo. Ela entra num estado meditativo, onde ela consegue coordenar melhor as emoções dela. Você fica mais quieta. Vira chave. Fica. Né? Eu também. Eu fico normal, porém eu fico mais quieta ali. Gosto de ficar mais na minha. Ela começa a colocar também no dia a dia dela alguns conceitos bíblicos, assim, alguns princípios e valores bíblicos diários ali. Meditação na palavra, oração, é muito importante. Louvor. Então, isso tudo acalma o ambiente, entendeu? Energia também, a energia que ela traz no dia a dia dela não é uma energia pesada de quem tá fazendo aquilo porque, ai meu Deus, mais um dia. Não, a gente tá juntos, a gente tá em conjunto em prol daquilo que a gente quer. Então, é um conceito de mastermind, né? E eu excluo tudo que abaixa a minha energia. Um exemplo, rede social. Se eu tô vendo que tá me trazendo insegurança, medo, eu paro de olhar. Eu entro, faço meu trabalho e deixo de lado. Então, mas isso é uma coisa que eu até posso também... Você já sabe, porque você já tá há um tempo. Mas é uma coisa que eu tirei da minha vida há mais de 10 anos, quase 15. Eu não leio nada. Não leio. Tipo, esse é um conselho que eu dou pra ele, que eu dou pra todo mundo. Não lê. Não lê o que as pessoas estão falando de você, porque vai fazer mal. É claro que assim, no seu Instagram, por exemplo, você tem pessoas que gostam de você e vai ter muita gente elogiando. Só que sempre tem gente colocando pra baixo. E faz de propósito. E por mais que você se acostume, aquilo faz mal. Não tem como acostumar. Eu não vejo o que sai sobre mim em matérias. Eu não vejo entrevista. Nem o que eu gravo eu assisto depois. Eu também tô nessa pegada aí. Tipo, eu não vejo nada. Às vezes ela vai em algum programa e fala, vamos assistir ela não. Falo, não vai assistir, assiste sem eu ver. Eu também não vejo nada. Eu tirei isso, sabe? Porque o que as pessoas falam, o que sai de notícia, o que sai é muito pesado. Isso baixa muito a sua energia. A rede social deu poder pra todo mundo, né? Assim. E vocês conseguem ter essa percepção que é um mundo totalmente diferente? Um mundo virtual, não condiz com o mundo real. Aí a pessoa te vê, eu tiro uma foto, o hater, ele quer tirar foto com você. Não, a real, gente, o hater, ele te ama. Ele não é um hater, ele é um lover. Entendeu? Ele te ama. Aconteceu várias vezes, certeza. Sai alguma coisa, eu tô lendo lá, o cara me xingando. Aí eu entro no perfil do cara e tá lá, segue de volta. Aí eu clico no direct pra ver se ele já mandou mensagem. Aí no direct o cara tá me elogiando. Pô, isso acontece direto. Aí você entra na página, o cara tá descascando, curtindo comentários. Isso acontece direto, cara. Que merda. Ou a pessoa quer chamar a sua atenção, ou realmente inveja, porque tem isso, tem sabe? muito. Ou fala pra chamar até, é difícil. É complicado. E aí também tem uma questão aqui especificamente do Brasil, que eu acho que vocês devem ter percebido, né? Ainda mais morando lá fora. Aqui você é super exaltado quando você
ganhe alguma coisa. Sim. E ao mesmo tempo, tem muita torcida para você perder aquele título, né? Tem. E aí, quando você tá lá em cima, é um pessoal tentando pegar alguma coisa para poder te pôr para baixo. Cara, pra mim, não esse é o valoriza, pior, né? pra mim, esse é o pior aspecto que tem do público brasileiro, assim, eles polarizam muito as coisas. Acho que, ao invés disso, eles tinham que causar a união entre as pessoas, né? Sim. Imagina, se todas as wellness fossem unidas, Exatamente. trabalhassem em conjunto, todo mundo que tá no topo da pirâmide na base ganharia. Um ajuda o outro, um puxa o outro. Não pra precisa cima. criar essa rivalidade. Acho que a rivalidade tem em cima do palco, mas fora dele, todo mundo está É uma trabalhando puxando o outro em pra prol do cima, né? crescimento do esporte e da categoria. Porque a categoria precisa, cara. A categoria crescendo, o meio crescendo, o esporte crescendo. Todo mundo quem cresce. é atleta vai ganhar. Todo pô. mundo ganha. Exato. E assim, Mas o não público é diz complicado. respeito a ela, não diz respeito a ninguém, a vitória e a derrota. Diz respeito aos juízes. Exato. Então a gente não tem controle, cara. Então não é Exatamente. como no UFC que eu vou lá, não, tem que meter a porrada naquele cara. Finalizou, acabou, quem ganhou É. esse aqui e não tem o que falar, Sim, acabou. não, mas não, você vai apresentar o seu melhor, ela vai apresentar o melhor dela e vença quem os juízes achar que são melhores no E dia. o povo né? acaba pegando pesado, às vezes vem xingamento junto. Muito né? O negócio, pesado. Mano, que merda é essa? Muito pesado, Porra. cara. Pra Muito elogiar pesado. uma, precisa É, denegrir. denegrir a outra. exatamente. O brasileiro tem mania de fazer isso. É, e não precisa, no Não final das precisa. contas. Exatamente. Sabe o que eu vejo mais bizarro, assim? Eu acompanho mais por conta dele, assim, a parte dos meninos. Tipo o Ramon, que ele era segundo do mundo, né? Só ficava atrás do Siban. E ainda assim, a galera do Brasil massacrando o cara. Sim, Mas, meu, ele é o sim. segundo. Pois tipo, é, no pois mundo é. inteiro, No na mundo categoria, inteiro, mano. sim, é. Sabe? É Brasileiro, eu vou bizarro. falar. Ainda isso. não tava bom, tá É, ligado? não Tipo, tá. E um monte de gente falando o que estava errado. Não vai ganhar Sim, nunca. Não vai ganhar nunca por causa disso. Não vai ganhar nunca por causa daquilo. É, como se alguém soubesse pô, o que é preciso pra ele ganhar. Só muito- ele sabe. não, Que é muito ele, a doido. equipe dele, tem pessoas competentes ao lado dele, entendeu? Brasileiro, ao mesmo tempo que é o povo mais fanático, que mais ama, é o povo que consegue o povo mais te derruba odiar ao É mesmo tempo. muito legal por uma vertente, mas por outras também tem o seu lado negativo também, né? É assim. Tem um Como lado tudo na positivo. vida, né? A gente tem que Exato. aprender a lidar. Ali dá, E você foi pra lá, você trabalhou lá. E Então, em 2019, eu, por conta dessa rotina louca de faculdade, trabalho, competição, o Guilherme falou pra mim assim: sai do seu trabalho, que na época já não ganhava muito, e pro sacrifício que eu fazia, e vamos focar na competição, já que agora você se tornou profissional. Quem sabe você se dedicando mais, você consegue resultados melhores e alguma empresa vai te Sim. ver e te patrocinar. E aí eu saí do meu trabalho e 15 dias depois ele é mandado embora. Ele trabalhava no banco, no Bradesco. Meu Deus. 15 E dias aí? depois ele é mandado embora. E aí eu tava em preparação para competir no Sul-Americano. Paraguai, no Sul-Americano. Circuito profissional. Circuito profissional, já eu ia pro fazer a debut. minha estreia no circuito profissional. E eu falei, Guilherme, você tá louco? 2 desempregados e indo competir, a gente ganhando pouco, gastar tudo em dólar, porque Paraguai é América do Sul, mas se paga em dólar, Sim. né? Não, eu vou desistir, não vamos competir, a gente tem que guardar o máximo de dinheiro. Aí ele, não, você vai, a gente vai, vamos parcelar no cartão 10 vezes, não sei o quê. E fomos. E aí eu fiquei em 4º lugar no nível profissional. A Ângela ganhou, a Fran ficou em 2º, e 3º foi uma argentina, e eu fiquei em 4º. E depois desse campeonato, surgiu um patrocinador lá de fora, de Miami, dos Estados Unidos, que não tem nada a ver com o nosso meio de suplementação, fitness. É uma empresa, é uma agência de talentos de processos migratórios. É uma empresa de processos migratórios que dentro tinha uma agência de talentos que patrocinavam lutadores, atletas do surf, do MMA. E eles me contrataram para ser do fisiculturismo, representando o fisiculturismo. Patrocinavam modelos, enfim. E aí, quando ele me viu competindo, ele me mandou uma proposta falando, Isa, quero te conhecer. Eu já pensava logo, não, esse cara aí não é nada, tá dando em cima. Tá Tá vindo querendo com conversa. Porque segundas tem muita intenções. proposta assim, mal Indecente. intencionada. E aí ele falou, não, é uma empresa séria, eu quero trazer você para São Paulo, porque ele tem uma filial aqui, para conhecer. E eu já tava tão assim, revoltada, assim, chateada, porque eu saí do trabalho, o Guilherme tinha acabado de ser mandado embora. Falei assim, não tem dinheiro para ir para São Paulo.
Fui super grossa. Assim, não dá, não Não posso. dá, não pode. Ele, não, eu vou pedir a minha secretária pra comprar a passagem sua. Eu falei, não vou sozinha, só vou se meu esposo for. Aí, Lógico. vou comprar pro seu esposo também. E aí ele comprou, uma semana depois a gente estava aqui em São Paulo, eles colocaram a gente num hotel Hilton, chiquérrimo Olha aqui. que legal. E eu Muito não era legal. da minha realidade essas Aham. coisas. A gente veio de uma família, não vou falar que a gente passou fome, porque graças a Deus isso Sim, nunca sim. aconteceu, Uhum. mas viemos de uma família humilde. Mas as coisas não eram fáceis. Não eram fáceis. A gente tinha o nosso dinheirinho ali, mas era tudo contado. Aham. Não dava para comprar um tênis a mais, uma Uhum. roupa a mais, era lá tudo no cartão, Sim. vender no almoço para comer na janta. Aham. Então, quando chegamos, assim, ficamos surpresos e tal. Assistimos o workshop que ele estava dando sobre processo imigratório, vida nos Estados Unidos, investimento nos Estados Unidos. E no dia seguinte, ele ia conversar com a gente. E aí ele fez essa proposta. Isa, você é atleta, você é profissional. Eu tenho uma empresa muito séria Jovens talentos. de jovens talentos, que a gente gerencia carreiras. E eu quero levar você para viver nos Estados Unidos e tal. A gente não pensou duas vezes. Falei assim, Gente, quando? que maravilhoso. Agora, vamos agora. Porque o salário que ele ofereceu, tipo assim, E ainda ia ganhar um valor ainda de ia, era salário. tudo pago. Eu ia Nossa. como treinador e ela como atleta. Que da nessa época o empresa. Guilherme já era meu treinador. A gente deu Aham. um pulo um salto no tempo, né? O Guilherme Sim. fez curso de arbitragem, bodybuilding coach, se especializou nessa área, É, mas me até então ele não especializei. trabalhava com isso. Ele fez só por mim, para Pra poder. acompanhar, pra Mas conseguir isso. dar pitaco. Isso. Porque você estava pronto já. Sim. né? Sim. Exatamente. Tudo acontece, né? É foda, olha. né? Exatamente. Cara, eu costumo dizer que a nossa vida é repleta de coisas sobrenaturais, cara. Sim. Esse caso, por exemplo, ele poderia escolher qualquer um. A Ângela, Poderia Fran, ter escolhido a Ângela, entendeu? Mas acabou que ele foi nela e a gente estava pedindo a Deus, né, naquela época, pô, eu preciso de um patrocínio, de alguma coisa que nos dê uma estabilidade para que ela possa ser Pra a melhor continuar, atleta sim. que ela possa ser, né? na época a minha oração era, meu Deus, surge um patrocínio, eu quero só R$2.000. R$2.000, porque aí eu ia poder sair do meu trabalho, pagar minha faculdade, que eu fazia de contabilidade, e sobrar um dinheirinho para as competições. E a proposta desse cara foi tipo assim, 30 Muito vezes mais. Sim. do que eu pedi. Por isso Foi. que a gente Sim. tem que saber pedir a Deus, ser humilde, mas também, meu Deus. Caramba, que Abre o doideira, ainda caminho. mais na época, porra, pra 2019, Não, assim, é. cara, o ele esporte não era nem metade Não. do que é hoje. ele encurtou a linha de evolução dela assim em 10 anos, Sim. vamos supor. Então, eu vou ser eternamente grato a ele, ao Leonardo, né? Leonardo Léo Freitas. Hoje eu não tô mais na empresa dele, É. mas a gente vai falar dele pra sempre, Lógico, porque ele Sim, mudou a minha gratidão, história. Isso é bem bacana. É muito legal. Pra sempre eu vou agradecer ele. E se cara. foram pra lá sem falar inglês? Nada, Nada. nada. Eu já E vi a aí, Isa postando alguma coisa que Ah, acho que você estuda até hoje, alguma até coisa assim, hoje não eu é? estudo. Eu não lembro onde eu vi, mas você estava falando que sim, ela tem um professor de inglês. era alguma coisa assim, até assim, hoje. faz um tempo já. É, E vocês foram pra lá sem falar nada. Nada. sem falar nada. 2, assim, criança praticamente, porque a gente morava no Rio, tinha uma rede de apoio muito grande. Minha sogra, minha mãe, Sim. pai do Gui. Tanto que a gente casou novinho, mas morava no mesmo prédio. Então, Uhum. qualquer probleminha, Tava todo chamava, mundo junto, né? tava todo Então mundo junto. você conviveram a vida inteira junto, então. Junto, é. Desde Eu conheci o novinho. Guilherme, eu tinha 12 anos. Ele Eu foi comprei, meu eu comprei primeiro na namorado. planta. O investimento valeu a pena, tá vendo? Ó, Valeu a pena. Caramba. Isso Doideira. sim, tá vendo, gente? Investimento é a longo A longo prazo. prazo, É, isso aí. Caramba. E aí Então a gente foram foi pra para lá? os Estados Unidos, mas assim, hoje contando parece tudo fácil, mas houveram vários perrengues Lógico. aí. Até Meio a tem gente várias, assinar é. o contrato e tá com a passagem em E mãos. saber se é real mesmo. Saber se é real. real, Demorou 6 exatamente. meses. É, que é 6 um- meses pra gente assinar o contrato, você acredita? A gente, assim que depois da reunião, quando a gente chegou em casa, ele falou: vou levar 15 dias para poder fazer o contrato e tudo mais. A gente começou a vender tudo, vender meu carro, vendi móveis. A gente ficou dormindo no colchão. Sem ter certeza de nada. Sem ter certeza de nada. Aí Com fé em os Deus 15 que ia dar dias certo. viraram 6 meses, cara. Pô, A gente ficou 6 meses dormindo no colchão, no chão. Porque a gente ficava naquela, quando que vai ser que Esperando. vai chegar? Porque a gente era pegar o contrato e já ir para os pegar Estados avião. Unidos. É. Porque Mas- a gente já não tinha mais nada, assim, entre aspas, que nos Que prendia segurava ali. aqui, a gente Porque eu não tinha aqui, mais né? trabalho. Ele também não tinha. Então a gente tava louco pra ir pra lá, pra eu Sim. começar a temporada de competições. E começar uma nova vida recomeçar nova, a né? vida, Uma né? vida nova. E aí nós não Exatamente. pensamos 2 vezes, fomos com tudo pra lá, sozinho. Só eu e ele, sem família, sem ninguém. Começamos do zero, sem falar um hi, um bye. Ele ainda falava um pouquinho mais, porque ele ainda tinha um pouco mais de condição do que eu, então ele fez cursinho de inglês. É. Eu não fiz nada. Tinha Meu uma sonho era Eu fazer tinha uma noção. Sabia É, se virar. tinha uma noção.
sabia se virar, mas passa muito perrengue lá, hein? Graças a Deus, assim, eu falo perrengue pra nossa realidade, mas não é nada, ó. Eu lembro que o primeiro mês o carro quebrou na rodovia. Foi. Pra chamar o seguro, sem falar inglês. Nossa. Fiquei assim, perdido. Sem Nem eu conhecer. sei chamar o seguro. A gente teve que ligar pro nosso corretor, que era brasileiro, pra ele chamar. poder chamar o seguro, o reboque. E mesmo assim, o cara chamou o reboque e aí rebocou o carro, levou a gente até Uma cidade interior, sabe? E ele falou, o carro de vocês... O mecânico tá tava fechado. fechado. Aí ele falou assim, tá, isso tudo em inglês, mas eu entendendo assim, muito pouco. Tá, Entendendo vagamente. a gente vai deixar vocês aqui num hotel mais próximo e amanhã de manhã vocês pegam um carro lá. Eles levaram o meu carro com tudo, eu nem sabia pra onde eles tinham levado o meu A carro. gente foi na confiança. Eu não entendia nada que ele tava falando. Eu só deixei. Eu falei, tá, levou chave, levou tudo. Aí no dia seguinte a gente acordou, foi lá. Nos Estados Unidos as coisas É que lá são- tudo é muito certo, né? muito certo. Ninguém é ninguém muito passa difícil perna, alguém te ninguém, enrolar lá, porque as leis funcionam, né? Sim, funciona. Então, mas aí deu tudo certo no final, a gente conseguiu pegar o carro. E a gente foi aprendendo, né? Passando um perrengue aqui, abrindo conta no banco, luz, que é tudo diferente daqui. Fomos aprendendo e aí finalmente nos estabilizamos na casa e eu pude começar a me preparar para as competições. Aí eu competi no Equador, no Paraguai, isso já lá nos Estados Unidos, porque não tinha wellness lá. Sim. Então eu tinha que sair dos Estados Unidos para competir. Aí eu fui para São Martin, que é no Caribe, fomos para Paraguai, Foi Miami, Equador. São Martin, Equador, Paraguai. Acho que teve mais um. Não, acho que foram 4. Foram 4? Isso, Foram isso não quatro. tinha NPC ainda. né? Não, Não, tudo era Elite na Pro. antiga federação. Tá. E aí eu não ganhava nada. Ficava ali. O mais próximo que eu cheguei foi um segundo lugar com a Ângela. Sim. A Ângela foi em primeiro, eu Mas fiquei em aquela segundo. ganhava tudo, Ela né? ganhava tudo. E a categoria Wellness nessa época também estava mudando muito. Eles estavam querendo mais superiores. O Não sei se padrão vocês na vão Elite lembrar. Pro era muito diferente Era da muito NPC. diferente da NPC. E eu já estava ficando maiores, chateada. As poses compulsórias eram diferentes. Já estava fazendo expansão de dorsal. Tinha expansão de dorsal. Teve. Era um Você negócio puxar. meio bizarro, cara. Se você Não puxar lembro, que os horror. fotos. E eu não tava mais ficando feliz com aquilo. Sim. E aí chegou uma época que eu falei, caramba, Guilherme, tô cansada, cara. Eu não ganho nada. Não tô feliz com esse padrão de físico. Não é o que eu gosto, porque eu gosto de superior Sim. pequenininho. Sequinho, né? E na Marcadinho. época tava ficando muito grande, eu não sabia expandir a dorsal, ficava uma pose horrível. Ficava horrível. Ficava horrível mesmo. Que pena que eu tenho foto, depois eu posso mostrar. Ficava horrível. E aí ele falou, cara, a gente não tem o que fazer. Não. Vai E ter eu que tinha um continuar agora. patrocinador. Vai fazer o quê? Voltar pro Brasil? Vai ter que virar biquíni. Não, era impossível, né? Não Não, dá, não, já tá não. com as Vai ter que colchonas. passar fome. Aí até que surgiu, né? O primeiro campeonato da NPC Nos Estados nos Unidos. Estados Unidos. E aí foi em janeiro de 2020, eles levaram a Wellness pra lá com repaginada. Tiraram a expansão de dorsal, colocaram o cabelo, que é o Wellness que vocês veem Tradicional. hoje. Sim. É. E aí eu ganhei. Eu fui a primeira tive que voltar pro amador, porque na época ainda não era profissional. Competi no Muscle Contest de Los Angeles. Aí eu ganhei tudo. Eu saí do campeonato com 6 troféus. Porque Isso daí imagina. foi uma jogada, né, que a gente fez, porque o que acontece? Quando eu percebi que a Muscle Contest, eles postavam as fotos dos campeões e dos campeões overais. Faziam um post Sim. exclusivo para eles na página. E aí como ela estava migrando de uma federação para outra, ela poderia entrar como True Novice e Open. Open. Que pra quem não entende, são categorias iniciantes, aberta, né, dividida por altura da minha classe, que é a Wellness, e também pra quem nunca havia competido nessa federação. E como eu tava migrando de uma outra federação, eu pude me inscrever nas 3 categorias. Só pra galera entender, a True Novice é pra quem nunca tinha competido na vida. Nessa federação. Nessa federação. A Novice é pra quem nunca tinha ganho um campeonato. E a Open é o circuito aberto, é normal. Né? Pra quem já tinha vencido a Novice, você não pode competir na Novice novamente. Na verdade, eu acho que só lá fora funciona assim. Aqui no Brasil tem um monte de gente no amador aí que já ganhou um monte de show e tá subindo até o chão. É mesmo, porque Na lá minha não época pode. mesmo era assim. Então, aí quando eu percebi isso, ela falou, acho que eu vou subir só na Open e tal. Eu falei, não, você vai subir nas 3, porque se você ganhar as 3,
você vai ter 6 posts dedicados a você. Sim, já, porra. Visionário. Entendeu? E o overall também, mais um. Então, aí ela ganhou as 3 categorias e ganhou o overall das 3 sim. categorias. Cara, você abrir a Muscle Contest, Só dava só ela. tinha a foto dela. Minha foto rodou na China. Visionário. Cara, gostei. no dia seguinte, eu tinha, tipo assim, umas 300 solicitações de consultoria. China, Rússia, Japão... Cara, tudo quanto é lugar do mundo, cara. Foi um Caramba. negócio impressionante, assim. Quero virar Porque wellness o wellness... também. Porque todo mundo queria saber quem era a campeã e o treinador E dela. como né? o wellness nos Estados Unidos era novo, ninguém sabia. O que eu tenho Sim. que treinar? É É. glúteo, é perna... Como é o Porque Como treinamento? é o treino? Porque lá só tinha figure e biquíni. Sabe então, que ou era é- muito grande em Olha cima... que engraçado, eu até já contei essa história pro Diogo. Eu fui nos Mr. Olímpia lá em Las Vegas, 2014. Eu fui muitos lá, tipo, lá atrás, sabe? E aí eu lembro que eu ia pros lugares e tinha atletas mesmo que chegava pra mim e falava: como que você treina? Tipo, as gringas, sabe? Não, Ah, como é que faz pra ficar com a perna assim? não. Aí eu falava, gente, mas essas meninas não fazem leg? Tipo, Não sabem. aí eu mostrava Elas não vídeo, assim, tipo, de leg press com o meu, forrado. Elas, nossa, e tipo, atleta. Aham. Eu falava, mas elas não treinam, tipo, elas não sabem não, mesmo, não, é né? diferente. Não E hoje- sabiam, E né? hoje em dia nem sabe, tanto, né? Você vê na wellness mesmo. Hoje em dia tem umas americanas, né, já disputando. Tem. Mas no começo da categoria, assim... não sabiam, é, né? A diferença era absurda, Era assim. brutal. É. As americanas estavam muito pra trás, né? É Hoje em dia porque já tem uma ou outra que... Eu acho que culturalmente eles treinam mais superior. exato. Aqui era super desenvolvido. Até mas no elas não- colégio mesmo, eles fazem muito LPO, né? Que é levantamento Sim. Sim. olímpico, né? Lá, então, elas desenvolvem muito A superior. cintura também acaba engrossando. Sim. né? E A acaba estrutura também perdendo, delas não ajuda. Não é igual as Também, latinas também. brasileiras, né? Não tem um quadril. mais É. quadradinho. Então, É a nossa estrutura de corpo, né? Sim. É, muito Da diferente. latina, né? E aí Tanto que foi isso. tiveram que fazer algumas modificações na categoria justamente para isso. senão não... Para se enquadrar e senão só os brasileiros iriam ganhar, né? As internacionalizar. brasileiras, óbvio, têm um destaque até hoje. Tem destaque até maior, hoje. É. Mas assim, se fosse manter aquele padrão, não ia Não, sair nem na não. foto. Não assim. ia. Exatamente. É. E aí entra essa mudança, principalmente do glúteo, né, Isa? O glúteo Do gordo. glúteo, É, Foi antes não aí que tinha Eles entrou, né? deixaram a categoria mais atlética, vamos dizer assim. Aí, com agora, a wellness tinha que ter mais maturidade, mais condicionamento. O glúteo gordo. As não, o inserções glúteo mais tinham que arredondado. aparecer, coisa que antigamente não precisava Não, é. aparecer. Né? A linha de cintura tinha que estar mais apertada. Né? Tinha que ter ombro, a dorsal. ombros marcadinhos, né? Tipo, a dorsal marcadinha ali também. A wellness meio que virou realmente atleta. Tipo, Virou tem que ser atleta, virou, exato. É atleta igual as outras categorias. Tem que ter o condicionamento. Não é só a genética, né? Tem todo... Exato, exato. E Mas lá no começo, as meninas subiam assim gordinhas. Porque Sim. pensavam que era Exato. só ter volume, Grandona. perna e glúteo. Já no profissional, assim? Não, Ah, não, tá, não, tá. nesse primeiro campeonato, tinha muitas meninas boas. Por exemplo, eu competi com a Karen e com a Aline Barreto. Aí veio a se realizar a minha profecia, que ela venceu a categoria em cima da Aline. Você venceu ali. Nesse campeonato. no amador ainda, né? No No amador, amador, nesse no primeiro amador. campeonato lá Ela fora. chegou a virar profissional também ou não? Não, Não, ela só depois competiu desse- esse campeonato, ela E- ficou em segunda e ela desistiu. Largou mão. É. Puta, que legal. Aí tinha a Karen, tinha a Isamara também, que é uma atleta brasileira, Sim. a Aline Barreto. Tinha algumas brasileiras muito boas, Teve mas essa- também tinham é. algumas americanas, como eu tô falando, bem Ah. gordinhas, sabe? Porque não entendiam o que era Não. o wellness, não achava que era só ter pernão, Sim. gordinho. Assim, a gente fala isso, mas com todo respeito. Com todo respeito. Não, sim, né? mas não- Ela era uma condicionamento, meta a ser batida, porque ela era uma Sim. referência pra gente, Sim. entendeu? Mas não Sim. é porque a gente queria vencer. É, né? até porque depois a gente se encontrou lá, eu falei pra ela, como eu falei pra você, ó, você foi uma das minhas primeiras Sim, expressões, como sim. eu falo pra Ângela ela, também. ela é carioca também. né? Sim, Ela é do Rio Também, carioca. também, por isso. E foi minha vizinha lá nos Estados Unidos É. também. Enfim, então depois desse show da Muscle Contest, minha vida mudou. Porque Aí que começou a dar aí certo. começou a Aham. dar certo. Eu falo que a NPC também mudou a minha vida. Porque até então, na antiga IFBB Elite Pro, eu tava muito infeliz. Um padrão totalmente Ah, você feio. não se Eles não encaixava. valorizavam os Aham. atletas. Não valorizavam os atletas. E na NPC, na FBB Pro League, eu me encontrei. Parece que acendeu a chama, Sim. sabe? E aí começou a surgir parceria, patrocínio. Aí eu fui pro Arnold, Ohio. Fiquei em segundo nesse ano. A Franciele ganhou. Foi o primeiro Arnold. Foi o que teve. primeiro Foi o Arnold. primeiro Arnold. Pro Você Qualifier. já valendo foi em pro segundo. qualifier. Fiquei em ficou segundo. em segundo. Então, desde que na sua categoria você já tá. Eu acompanho. Você, Tá nos você topos. sempre. Sim. É. Você ganhou quantos Sim. Pro Shows até agora? Colocando Olímpia.
Ó, só a Olímpia ela competiu 4, né? Ah, não, mas ganhar, ela ganhou o Olímpia, ganhou o Arnold Ohio, ela ganhou o Santo Antônio Pro, Milwaukee Pro. Acho que só, né? Acho Foram que só. 4. Porque a gente não competia muito, sabe? A gente San Antônio. Santo Antônio no Pro. Texas. Eu Texas. foi Aí meu você foi, né? último campeonato. Tu foi? Foi, Foi o campeonato que a Cindy organizou. Foi Só tipo teve campeonato. uma edição. Não, É, com não, o foi Wellness. com o Wellness. Eu Com subi a a Wellness. no último ano. Aham. É, esse mesmo. Eu ganhei esse show em ela 2000 ganhou. É porque não teve o Wellness ano passado. Não teve, é. Não só teve. teve um ano. É isso o Wellness. mesmo. Eu Foi ganhei em meu último 2021. Eu ganhei o primeiro, meu Pro Debut, depois eu ganhei o Santo Antônio, aí ganhei o Arnold, e depois eu comecei a competir só em Olímpia, porque eu tive Só lesão no Olimpiada, joelho. Olimpiada, Aí minha é. mãe faleceu, engordei 12 quilos, voltei a ter depressão. Então eu tenho 4 Pro Show 4, 4 pro show só? com, só. e um Olímpia. Porque depois que ela começou a subir no Olímpia não. e ganhar a classificação automática, Sim. a gente não competia mais Também outros não. shows. Só era Arnold e Olímpia, Arnold e É, Olímpia. você já Você tava nas tava cabeças ali é. como nome. Porque o meu primeiro Olímpia eu fiquei em terceiro. a estratégia era a gente usar esse tempo que ela tinha de não precisar se classificar ao nosso Pra favor. melhorar, exato. Pra Pra poder melhorar. Pra melhorar porque e vir diferente. eu causar poderia um ter impacto. competido com ela em todos os campeonatos. Ganhado vários ela ia campeonatos, ganhar é real, vários, exato. entendeu? Aí desgasta muito. Só A que desgaste talvez- vai chegar no Olímpia não vai dar um Talvez boom. hoje ela não seria Mr. Olímpia. Exatamente. Entendeu? Porque meio que acostuma, né? Você fica muito tempo sem ver o físico, a pessoa sobe e tá um pouquinho diferente que seja. Já, Sim, uau, já. exatamente. E o dela no Olímpia deu uma diferença, eu achei grotesca, meu. Assim, Sim. a divisão que você tem no Não, quadríceps, é assim. bizarro. É que bizarro. só ela tem. Cara, ela tava É, No bizarra. Olímpia eu vi, eu falei, Esse Olímpia é modéstia à parte, ela E tava a- muito bem. E a categoria em si, você acha que vem crescendo cada vez mais atletas ou na Wellness você acha mais complicada por ser uma categoria mais brasileira? Não, Você a acha que tá categoria- crescendo rápido, crescendo bastante? Sim, demais, porque se você for olhar para trás, só tem 5 anos Uhum. que a Wellness surgiu nos Estados Unidos e no circuito profissional 4 anos. Sim. E olha só a quantidade de atletas que temos hoje. Lá fora, os shows ficam lotados, as meninas abraçaram muito, as americanas, Então, as lá canadenses, abraçaram muito a categoria porque é um físico lindo. Sim. É, então Por visualmente é muito bonito, Exato. né? É o físico tem mais, meninas que- vendável. bonito, Almejado, É. Tem muitas meninas que não gostam da biquíni porque acham magrinhas demais, Uhum. mas também não querem se tornar uma figure com superior bem Sim, desenvolvido. sim. E aí chegou a wellness pra ficar ali Agradar, no né? meio termo. Uhum. O shape da Wellness, não no palco, óbvio, fora, em off, é o shape que a maioria das mulheres querem. É, As mulheres que tem não querem, com né? certeza. Volume, glúteo, coxa, enfim. Com certeza. Até você vê a Ângela mesmo hoje, depois de ter aposentado, ela mantém um físico Sim. muito bonito. Não, Sim. E é um perfeita. físico que é bem Ela- parecido Perfeita. com Se ela o que quiser se competir apresenta mês no que palco. vem, ela tá Exato. pronta. Não, sempre pronta. É, Sim. ela veio aqui, a A gente maturidade gravou. muscular que ela tem. Não, quadríceps. É bizarro. Sim, é bizarro. surreal. Super denso. É, Eu legal, acho é o físico maravilhoso. da Ângela lindíssimo. Sempre foi uma referência pra gente. E Isa, e vindo por um assunto mais recente, você se arrependeu de ter subido no Arnold agora ou não? Porque Olha, assim, praticamente acho que só o Banks, eu acho que na mente já fez isso, que ganhou o Olímpia e subiu no Arnold. Não, a Fran também. A Fran também? Também. e o Celso também, o Dowd, É, Wilson tanto Dowd. que deu É. também. Também. Você se arrependeu? Ô, Base, eu vou te falar que depois desse campeonato, eu já senti todos os sentimentos possíveis. Tá. De arrependimento, de orgulho, tudo. Então, assim, vamos lá. Eu sou atleta, eu amo estar no palco. Até hoje, 10 anos depois, eu ainda me sinto realizada estando ali. E eu gosto de me desafiar. Eu não gosto de ficar na minha zona de conforto, eu não gosto do que é fácil. Até porque, como ele disse, se eu gostasse do que é fácil, eu competiria todos os shows e ganhava tudo. Mas eu sempre foquei no Olímpia, porque era difícil. Maior, sim. E você que é Maior. atleta vai me entender, a gente sempre quer se É o desafiar. maior, sim. Então, eu saí do Olímpia, campeã, atingi minha meta, meu maior objetivo. Eu poderia ficar na minha casa Sim. repousando e voltar só agora no Olímpia e manter minha coroa ali invicta, Uhum. né? Mas eu amo o Arnold, é um show muito especial pra mim, eu amo me preparar. Eu falei, gente, eu vou pra esse campeonato. Ano passado eu subi gorda, porque 12 dias antes meu pai faleceu. E aí eu não mostrei minha melhor versão no Arnold 2024. Eu falei, esse ano eu vou voltar, porque eu quero levar um novo Melhor. físico, Uhum. eu quero trocar a cor do meu biquíni, eu quero mudar meu cabelo, minha apresentação. Lá tem tempo livre, no Olímpia a gente só tem 35 segundos para se apresentar. No Arnold é livre, porque são menos atletas, Sim. então você pode se apresentar com mais É calma. que são os convidados, não é? É. Só, Ah, isso. tá. É um São show bem 10, bacana. cara. são 10 atletas de cada categoria, convidado. E aí eu falei, gente, eu vou pro Arnold. Quando eu falei pra todo mundo falou, quê?
Você vai pro Arnold, mas campeão da Olímpia não compete no Arnold. Você não tem medo de perder? Eu falei, gente, se perder, ok, vamos levantar e ir pro próximo. Eu vou pro Arnold. Então, assim, no primeiro momento, quando a gente pede, eu me perguntei, caraca, o que eu vim fazer aqui? Eu já com o título da Olímpia, Primeiro podendo sentimento. estar de férias agora, viajar, quis emendar uma preparação na outra. Mas aí depois eu falo, gente, não me arrependo não. Porque a gente testou finalização, então é uma coisa que a gente vai levar pro Olímpia, a gente já Sim. sabe o que deu certo, o que deu errado. Eu ganhei uns dólares com o meu segundo lugar. Eu fiz o meu giro lá na minha apresentação, que eu mostrei um novo desfile. Eu Troquei a cor do consegui- meu biquíni. Tô com umas fotos novas pra postar, porque antes eu tinha biquíni vermelho, agora eu tenho biquíni azul e vermelho. Então, assim, a gente recebeu o feedback dos árbitros Recebemos o feedback e dos agregou árbitros. elementos para minha perspectiva como treinador. E dependendo se você poderia receber esse feedback no Olímpia, ela perdendo a Exato. coroa. Ela entendeu? perdendo, É. exatamente, você falou Você tudo. teve a oportunidade de fazer teste, né? Entendeu? Exato. Agora eu sei o que eu preciso fazer para ela ganhar, entendeu? Pra manter, né? Pra manter, sim. se manter no título. Então, Eu não lembro, você ficou em segundo? Sim, no Arnold. Quem Eu ganhei ganhou? a Eduarda. Eduardo. Ah, Eduarda Eduarda verdade, foi Bezerra, nesse, que é tá. lindíssima também, Sim. assim, Uhum. teve uma carreira meteórica, ela é atleta há 2 anos. É, eu Imagina, sei, aham. 2 anos competindo, Sim. já ganhou a Miss Olímpia. Sim. Então, assim, E já tava lá no É. Olímpia, né? Sim, As duas ela- representam muito bem As o duas- que é Que é a a wellness, wellness, né? com certeza. sim. É. Então, por um momento ali, no primeiro momento da emoção, a gente fala, caramba, não era pra Não, eu ter lógico, vindo. fica Mas depois triste que na você hora. respira, Sim. que você E respira, outra, você você teve analisa. culhão pra ir. Tem que ter culhão. Exatamente. Tem que ter culhão. Você acabou de Assim, ganhar o Olympic Porn, você tem que ter culhão e Pois você tem é. que ter uma confiança. Você Sim. mostrou que você Exatamente. tem. Sim. Eu poderia estar hoje aqui com 2 títulos do Arnold, campeã do Olímpico, campeã do Arnold, não tô tudo bem, ok, vida que segue. Eu já ganhei muito, já perdi muito. Normal. E não é um título que me define como Não. atleta, Uhum. entendeu? Então, assim, mas se você me perguntasse hoje, Isa, você faria isso de novo? Não, Não. não. Sim. Inclusive, Agora eu não não vou mais. competir, infelizmente, eu não vou competir no próximo Arnold. Até porque depois a gente vai ouvindo os feedbacks, né, as Sim. conversas. O próprio Tamer falou num podcast que foi uma decisão errada minha Você bota e em do risco, Samson né? Dauda, que nós não deveríamos ter feito isso porque o campeão da Open também perdeu. O Sim. Samson Dauda, ele é o campeão da Open, Mr. Olímpia, foi pro Arnold, perdeu pro Derek, ficou em segundo. Uhum. Eu, a campeã da Wellness, fui, perdi pra Eduarda. E engraçado que o Derek ficou em terceiro no Olímpia também. É. Igual a Eduarda. A Eduarda tinha ficado em terceiro lugar no Olímpia. Porque é um negócio muito louco. Quem é Olímpia tem que. Não é que tem, que na minha visão ele tem que ficar meio intocável. É, ele tem que Isso, ser muita Ele tem que gente sumir, me ele falou tem que isso, sumir um é. ano inteiro. E nem pra você apresentar o mesmo físico daqui a um ano, você vai subir. Se você tiver com o mesmo físico que você ganhou, você vai subir no palco e a galera fala, uau. Sim. Exato. Porque ficou um ano sem te ver. Você não Isso. pode normalizar você estar no palco. Exato, Você foi tem isso que me falaram. Exatamente. Eu ouvi, tipo, Exatamente. pessoas assim, de dentro da parada. Isa, você agora tá numa outra prateleira. Você não era pra ter competido lá. E aí eu falei assim, tá, mas eu fui. Mas é coisas que você É. tem Porque que eu amo viver pra competir. aprender. Pra É, aprender, exatamente. e outra, você ainda é Miss Olímpia. Você Sim, ainda é isso Miss aí. Olímpia, Sim. entendeu? Então eu não me arrependo de ter ido competir no Arnold, mas se fosse hoje, eu não faria Não de iria, novo. tá. Uhum. Porque eu tirei um grande aprendizado. Foi importante. Sim. Eu acho que eu amadureci muito nesse curto tempo, mas hoje eu não faria. Então, ano que vem, galera, não vou competir no Arnold Ohio. Só no Olímpia. Sim. Já tá falado. Sim, você acaba meio que. Você passa a não duvidar de você mesmo, mas na hora ali no palco dá uma sensação ruim do caramba, né? Horrível. Mas eu vou te Nossa. falar que eu fiquei tranquila. Porque é aquilo que a gente tava conversando no começo. Eu preparo muito o meu Sim. mental. Eu entro Tudo num que pode acontecer. estado Sim. É. que nada me abala. Tanto Já espera que, qualquer coisa. Sim, que eu vou vier, pra ganhar, eu entro como campeã, mas eu tô tranquila. Fiz deu bem Tanto melhor. que eu já sabia ali no backstage, a gente já tinha ouvido uns burburinhos que eu não teria vencido. E muitas pessoas, quando eu conto isso, falam, pô, e mesmo assim você desfilou tão bem? Sim, gente, porque eu não tava ali só pra pegar mais um título. Eu tava ali pra mostrar pros meus fãs que foram até lá me Exatamente. ver. Porque nos bastidores ali já sabia que... A gente já sabe nas finais, né, quem vai ganhar ali. Sim. Eu já sabia que eu tinha perdido, mas eu falei, eu vou entrar como a campeã que eu sou, porque as pessoas que estão aqui merecem ver uma ótima apresentação, merecem ver eu sorrindo, eu feliz. Sim. Então, quando anunciaram a Eduarda, eu já sabia, Não foi abracei surpresa, ela, tá. parabenizei, fui receber meu prêmio e já estava tudo certo. Depois, eu confesso que na semana seguinte, deu assim... Ali na hora, eu ainda estava na adrenalina. Sim. Então não senti nada. Depois eu falei, caraca, eu perdi o Arnold. Aí deu uma tristezinha, mas aí logo depois eu falei, gente,
10 anos atrás eu não ganhava R$1 por estar fazendo isso. E eu fazia por amor. Hoje eu tenho um ótimo salário. Recebi pra estar aqui, ganhei uns Não, dólares você já de chegou- Arnold Você já Schwarzenegger. chegou ganhar no as topo do doletazinhas mundo. aqui. Exatamente. Já E chegou. assim, eu perdi uma batalha, mas não a guerra final. Não, entendeu? exato. Porque eu perdi um Arnold, mas o Olímpia ainda não chegou. E outra, Você ainda tá lá no a trono. vida de atleta, meu, vocês têm diversos batalhas, como você falou. Então, a vida de vocês é batalhar. Então, Exato. tipo, se você parar de batalhar, você deixa de ser atleta. É. Então, tipo, não... Agora imagina se ela vai e ganha também. Entendeu? Sim. A gente tem que arriscar. Imagina a gente pensando, pô, você poderia ter Poderia ido, ter Isabel. ganhado. Sim. É. Imagina se você estivesse lá. Já tava, às vezes já Tava tava pronto. pronto, era só dar Exatamente. apertar. Já tava Eu pronto. detesto o e se. E Então, se, se você tem um exato. sonho, tem uma Vai vontade, embora. não fica com o e se, não. Você vai lá, coloca a Tenta. cara e tenta. É. Pode dar muito certo, como pode não dar, mas se não der, você aprende uma lição, levanta, sacode a poeira e vai pro Exatamente. próximo. Isso. Ô, Isa, deixa eu te perguntar. Então, só para terminar esse assunto do Arnold, questão de físico. O que você achou? Ah, é verdade. Qual foi o erro da finalização? O que aconteceu? Como o físico dela respondeu? Ou o que não Então, estava igual no Olímpia? Na A verdade, minha- não foi um erro, né? Não, foi não uma foi um erro. estratégia. A minha estratégia diferente. foi o seguinte: eu tava acompanhando o físico da Eduarda e eu tava vendo que ela não tava tão condicionada. Tá. No Olímpia, a gente decidiu entrar com a Isa bem condicionada, por quê? Porque a gente tinha a Fran, que o ponto forte dela sempre é a qualidade muscular. Sim. Então a gente tinha que entrar bem condicionada. Nesse campeonato do Arnold, eu falei, eu vou optar por levar ela um pouco mais cheia, com um pouco mais de volume. Porque a Eduarda, ela tem por característica ter um pouco mais de volume. Por Sim. ela ser uma nova atleta, ela não tem tanta maturidade muscular. Tanto que, Não eu tem os posso falar cortes mais abertamente, fundos, ela ainda exato. precisa Então, de... muito, né? Sim, ainda precisa de mais maturidade muscular. Então- Principalmente do físico que ela apresentou no Olímpia. A gente estava se baseando naquilo, mas ela teve uma evolução tão Ela teve uma surpreendente evolução que ela surpreendente, levou um cara. físico novo pro Arnold, estava muito bem. Uhum. Ainda, na minha opinião, ainda precisa de mais maturidade, mas foi o suficiente para me vencer Sim, ali naquele sim. dia. E- Então o Gui se baseou nisso. Se a É. gente levar a Isa igual levou ela no Olímpia, talvez possa destoar Muito Ah, e talvez eles tá. possam falar que ela mais- passou do ponto. exatamente, tá. Pode. Entendeu? Aí eu falei, a gente vai levar um glúteo cheio, Não puxa bem tanto, marcado. Tanto é que ainda assim a Isa era mais condicionada em cima do palco, isso daí é visivelmente. Mas não foi suficiente para vencer. Então, eu, assim, concordei com o feedback dos juízes. Eles falaram que talvez a Isa, com o acondicionamento do Olímpia, o frame dela fica mais bonito. Legal, acho bacana isso. E é em base em cima disso que a gente vai trabalhar para poder levar o próximo físico É porque agora. eles me pediram mais condição. Mais Porque eles condição. querem o condicionamento do O Olímpia. seu diferencial, acho que é a condição do Sim. Olímpia. Sim. Ela tem esses cortes fundos na perna Sim, que só sim. ela tem. Só do ela. lado aqui o glúteo também desenha muito, enfim. Acho Sim. que o forte seu Sim. é o condicionamento. E Então a gente ficou até feliz por esse Mantém, feedback, né, massa porque muscular, sabe Exato. que foi uma coisa que foi decisão nossa. Entrar um É. pouquinho mais cheio, foi coisa mínima, também não foi, ó. Sim, eu tava claro. menos de 1 quilo acima do meu peso do Sim. Olímpia, mas já em cima Já do foi, palco. mas Exato. um quilo é, pô. Não, mas se você vê o glúteo ainda mais dela, tá o dobro. Pro tamanho dela, a altura, É. pô, um quilo é muita coisa, velho. O glúteo dela tá o dobro do Olímpia. Sim. Entendeu? Tava Então a gente no optou Arnold. por mais volume e menos condição. Mas cheia, ainda assim. assim, mais condicionada no palco. Entendeu? Sim. Mas também não foi suficiente. Mas É porque é muito doido, né? É muito de árbitro, é regia. Ixi, É do É um dia, conjunto você vai também. no fé- E a wellness a gente tem que saber que tanto a wellness, a biquíni, a mente physique, não é só condição, não é só volume, não é só uma perna, um glúteo, é todo um Todo conjunto. conjunto. É. Naquele dia, a Eduardo tava com É um de dia. conjunto, melhor apresentação, né? Aham. Cativou mais os árbitros, porque, cara, o nosso esporte é muito difícil. Você tem que conquistar os árbitros sem abrir uma palavra. É a hora do sem dia abrir a também, boca é. pra falar uma Eu palavra. falo, vocês, É no atletas dia. de É doideira. fisiculturismo, eu acho que é o esporte mais difícil. É mais difícil. Mais difícil. É Porque você muito se qualquer vive outro. 24 horas por dia. Vive 24 horas por dia, se dedica tanto na dieta durante o dia, no sono à noite, no treino, na parte hormonal. E ainda vocês dependem Depende de do- outra pessoa É. julgar. Tipo, Outras, né? você faz o seu melhor, só que Sim. você tá na mão. E outra, outras você não pessoas, pode estar né? muito condicionado, também não pode estar pouco condicionado. O wellness é igual a mens também. Você não pode estar do avesso. Não pode mas estar tão não profundo, é- mas também tem que estar ali, tem que ter os cortes. Cara, é muito difícil. Não pode fibrar, mas tem que estar seco. Acertar Tipo, eu aquele olho ponto, ela, nossa. a reta final de competição, eu olho ela todos os dias, umas 3, 4, 5 vezes ao dia. Ah, ele também é. Uhum. Entendeu? E Manda Com foto o dia luzes inteiro. diferentes, plano de fundo diferente, tudo. Cara, é um negócio. Vocês acabam absurdo. discutindo, por exemplo, às vezes você fala alguma coisa ela não concorda. Muito.
Ah, hoje nem É porque tanto. imagina, Hoje porque, nem pô, é tanto. foda você ser marido e coach aí. Mas Pô, hoje, sabe foda, qual é o mas- nosso mas maior é- problema? Porque eu quero fazer mais, eu quero comer menos. E às vezes ele fala, não, você não vai fazer cardio. Mas eu quero fazer. Esse aqui também. Ele Entendeu? sempre É- quer fazer mais do que o coach manda pra ele. É. Aí eu falo, não faça nada mais nem a menos. É isso aí, é É que eu vou importante. puxar Errar pra mais mais é um pouquinho. Errar pra mais também é errar. Meu Deus do céu. Ele puxa mais, ele faz mais cardio. É, não pode. Eu falo, não pra pode. quê, gente? É. E aí, Porque o pior é às que- vezes é um cardio a mais que te deixa flat, Deixa- que tira Sim. a aparência Tira que o- você poderia ter, entendeu? É um conjunto É de um coisas. finish. Não, e aí, no caso dele, é interessante que, assim, o coach dele mora lá nos Estados Unidos, e aí acompanha tudo por foto, vídeo e tal. Quem é o seu coach? É o Cuts. O Cuts. Ah, o Cuts. É. Gosto muito Eu dele. fui o segundo atleta brasileiro Ele é dele. muito bom, Primeiro muito foi o legal. Eric, eu fui o segundo, veio profissional com ele. Gosto dele. Ele é bem dele. legal, é muito bom, né? É, muito Aí bom. o que acontece? Eles vão fazendo essa comunicação, e aí eu que tô com ele o tempo todo, Aí o Cuts pergunta. eu sou o Cuts Aí daqui. ele fala, o que a Juju achou? Porque ele fez a opinião dela, porque ela também tem. Só que aí, assim, eu tô acompanhando ele há, tipo, 3 anos, que é o tempo que a gente tá junto. Aham. Só que agora que eu tô, assim, começando a ter mais, assim, Filho. coragem de falar e feeling, porque, Aham. assim, ele sempre me pergunta e aí eu acho uma coisa, só que eu tenho medo de falar, De falar. e tá errada. Aham. Só que no fim eu tô certa, Aham, entendeu? aham. Então, sempre em final de preparação, que assim, eu vejo que ele não tá tão seco, agora eu tô falando. Aham. Não, eu acho que dá pra. Eu já conheço Dá pela pra cara puxar dela. Quando eu mais. pergunto, ela fala, eu olho pra cara dela e falo. Você tá começando a entender também sobre o entendendo, corpo dele. Isso. Né? É. Tipo assim, tantas semanas antes tem que estar assim, não tá ainda, tem alguma coisa errada. Exatamente. Sim. E ela Entendeu? faz questão de me acompanhar nas viagens, ela vai junto. Então é. isso faz muita diferença, cara. Isso daí ajuda Porque você demais. começa a não se enxergar, mano. É Sim. foda. Com certeza. cara. Total. E se Eu você acho tá mais, se sentindo né? um merda, tava uma merda Não, que tá e aí bom. ele me deixa Depois você Isso, vê, exatamente. Eu tava foda. Ele Porque me eu não deixa postei essa doida. porcaria. Devia ter Exatamente, postado, cara. eu Porque postei ele porque eu tava chega ruim. olha, um dia antes, no dia, ele. Não, pouco tempo antes, ele acha que tá uma merda. E eu vejo e falo, nossa, tá muito foda. É, porque Sabe, o aí tá no atleta palco, é tá cabeça lindo. Mas de cabeça de é foda. atleta é doida. É foda. complicado. Não, mas é. Eu também sou assim. Eu também Porque acho. vocês trabalham com perfeição, né? É. Ô, Isa, agora falando sobre essa parte assim mais feminina, né? Em relação a hormônios, quais que você gosta? Porque eu tenho os meus preferidos. Como que vocês fazem a preparação? Como que é essa parte? Olha, a gente não sai muito do básico, não. É Primabolan, Oxandrolona, Estanozolol, Uhum. Masteron. A gente usa Depende da microdoses. fase, né? A gente vai usando microdoses de cada composto, entendeu? Sim. A gente trabalha assim com 3 compostos ali, vai trocando uma determinada fase, quando a gente quer um pouco mais de densidade, um Uhum. pouco mais de estética, mas fica basicamente nesses compostos aí. São os que a gente já conhece, como que reagem Sim. no meu É, corpo. sim, é muito É o que a gente individual. consegue Ela não usa equilibrar melhor os testosterona, colaterais. nada. É, texto também. Não usa nada de testosterona. Nem nada. gel, nada. Nada. Tem o GH também. Sim. GH. É, o GHzinho também. Mas agora eu estou natural. Agora ela tá totalmente Então, natural. passando as competições, você corta completamente? Completamente. Tipo assim, de uma vez? de uma sim. vez. E não sente nada, tipo de... Então, agora a gente percebeu, deu um pouco de acne no meu Aham. rosto. Aí na próxima a gente até conversando, ó, vamos diminuir aos Isso. poucos É. pra controlar mais esse colateral. Porque eu já tenho tendência a ter acne, sabe? Tá. Se bem que essa aqui, gente, não é de hormônio. Isso aqui foi uma É um besteira. chocolatinho? Eu cheguei no Brasil, a primeira coisa que eu quis comer foi a pizza do Brasil, né? Pô, a comida aqui é muito boa, cara. É muito sim. diferente Mas de pior Depois que a casa. gente eu gosta vocês vão da ficar em pizza São Paulo gringa, até né, quando? A gente vai ficar Eu- Até terça Eu vou que te vem. passar, eu gosto de restaurante, eu vou te passar Pô, um. eu esse amo. aqui, Me fala- olha, o tour Baza, fala gastronômico onde é com ele. massa. É. Vai Pô, nesse, legal, vai legal. nesse aqui, Quero vai sim, nesse. quero sim. Eu gosto. A Juliana, Bacana. quando eu tô em Ai, gente, olha, eu só me pós-competição, ferro. coitada, ela sofre. Sofro, Aí você falou- engorda junto com ele. Gente, eu gosto quando ele tá em preparação, porque aí eu me foco mais, né? Eu também. Mas aí quando ele sai, eu falo, gente, onde nós vamos parar? Quando ela entra em preparação, eu entro junto com ela. Porque eu acho que eu consigo pensar de forma mais assertiva quando eu tô em dia com essa minha alimentação, sim. com a minha Você autoestima. fica mais regrado em tudo. Aí eu faço cardio em jejum com ela, faço treino, faço pós-treino, tudo Que certinho com legal. ela. Aí é o período que eu dou uma secada. A galera até me vê no secando meeting. junto. Aí o cara, pô, você vai competir, cara? Não sei o quê. Secou também? Eu falei, não. Eu já tô no porque embalo já. Eu entro nessa pegada também porque minha mente fica melhor assim. Sim. Entendeu? Eu trabalho melhor dessa forma. E atleta profissional, você tem outras ou só isso? Tem Hoje? algumas tem Da uma do Rússia. México, tem uma da Rússia Então também. virou sua profissão mesmo. Virou.
Virou. Depois legal, desse campeonato, em 2020, ele virou a chave. Até então, ele era dedicado só pra mim. Eu contratei ele com exclusividade. Tava com dinheiro, tava com patrocínio. Só que aí depois veio a pandemia, aí eu perdi o patrocínio, aí eu botei ele pra trabalhar. Falei, agora você que vai me patrocinar. A gente juntou o útil ao agradável, né? Porque sim. é uma coisa que eu gosto de fazer, por que não ganhar dinheiro com isso? Sim, Né? e querendo ou não, tem ela de vitrine, Ela é pô, o a top principal. 1. Então a gente tem nosso time de consultoria, mas o foco dele nem são os atletas. Ele acha atleta muito problemática. Mas Sério? Ele Eu tem prefiro algumas trabalhar com pessoas... normais. Assim, as atletas Dá que eu menos trabalho. trabalho hoje, por exemplo, eu botei muita gente para competir pela primeira vez nos Estados Unidos. É um trabalho que eu gosto de fazer. Porque eu pego o atleta do zero e eu começo a moldar não só o físico dela, mas a mente também, é o entendeu? mais importante. Ensinar o emocional. caminho certo. Explicar para ela que as coisas vêm a longo prazo, não é a curto prazo, que tem que se manter a feminilidade. Porque às vezes você pega uma atleta profissional, mas ela já tá toda arrebentada Não. de outros treinadores. Para você desconstruir aquilo na cabeça da pessoa, demora. Às vezes você passa uma coisa, ela toma mais. Fora os traços, né, irmão? Que às vezes assim, às vezes não. Deu ruim, já era. Não tem Então muito o que fazer. hoje eu prefiro não trabalhar com atletas, Sim. cara. Eu prefiro trabalhar... E quando são atletas amadores que estão começando, eu tenho várias atletas amadores nos Estados Unidos. Sim. Inclusive tenho a Brenda, que começou comigo agora, ela ganhou tudo, ganhou o Trampa Amador lá, o Campeonato Trampa Wellness, Pro, o biquíni, da sim, Wellness. Ela ganhou, foi a prodígio lá, foi nomeada como a prodígio da Wellness. Ganhou o lá. título de prodígio, né? Ganhou o título de prodígio legal. lá. Então, Ele É bom tem que algumas um profissionais ajuda o outro, também. Né? É uma equipe mesmo. Exato. Mas E não a é o Isa foco. entra Sim. como professora de pose das minhas alunas. Olha, Que olha, assim, é tudo- modéstia à é tudo- parte, eu acho que ela é uma sim, das isso é uma melhores presença. posadoras que tem na sim, presença de Wellness. palco, Essa, sim. ela não presença desfila, dela ela flutua. ela flutua. Sim. Então E- ela me ajuda. Isa, hoje, quem você coloca como sua principal, vamos dizer o quê? Rival? Não rival, né? Não é Adversária. Adversária. a Fran ou a Eduarda? Porque a Eduarda ganhou o Arnold, ela vai vir grandona pro Olímpia. E ela tem ainda mesmo pra trabalhar. Sim. Ou a Fran, que meio que já é... Eu, Cara, ó, Porque antes era só você e a Fran, né? sim, agora tem uma terceira. Quem a hoje você Eduarda. coloca assim e fala, meu, acho que ela vai me dar mais trabalho? Eu acredito na Eduarda. Se fosse pra apostar, eu apostaria na Eduarda. Você colocaria Porque hoje a curva de evolução da bem Eduarda rápida. é muito maior do que a da Fran. Com todo respeito à Sim. Franciele, Sim. ela não é minha amiga, mas eu respeito ela como atleta. sim. E tem a questão da idade também. Exato. A Eu acho que Eduarda é nova? Ela tem, se não me engano, Ah. quase a minha idade. Acho que ela é mais nova ainda do que eu, a Eduarda. Tá, Acho que então ela tem sim. 27 ou 28. né? É, por aí, 27. Fran, Aí é ela bom tem que tudo acho que ela funciona, tem né? uns O treino 36. evolui E a muito. curva É, de a Fran tem mais evolução ou menos dela idade, foi né? muito... Ah. É muito maior, porque, por exemplo, ela ainda precisa de mais maturidade muscular. Sim. A Fran já tá no ápice. Estagnou já, sim. É. Já Entendeu? chegou no limite. O Já físico chegou ali já no chegou no auge, Mas limite. não quer sim. dizer que a Fran não possa Chegar melhorar. bem, É. óbvio, sim. Ela detalhes. sempre pode surpreender, porque Sim, ela, depois já foi eu campeã, acho que ela é detalhe. uma excelente atleta, Sim. é fora da curva realmente o que ela fez aí, ganhar 3 anos consecutivos Sim. não é fácil, mas se a gente for avaliar a curva de evolução de cada atleta, a Eduarda tá vindo bem forte. Tá vindo rápido, né? E Sim. ainda mais com essa carreira que ela construiu aí, né? Então, assim, já é uma coisa que agrega Tava vindo também. com peso, né? Sim. Tá vindo Sim. com um peso a mais. Eu acho que hoje, se eu fosse falar, acho que a Eduarda é a Eu principal acho que esse concorrente. Olímpia fica entre eu e ela. Uhum. É. Não sei. E você acha que tem alguma outra que tá vindo, não pra ganhar, mas que tá vindo bem, que daqui uns anos assim vai... Hoje. Hoje, eu diria a Gisele Machado, que é a top 5. Ela sempre bate ali, né? Ela ficou em quarto, quinto. quinto, Ela é quinto. Ela sempre tá ali, né? É. Desde o Vamos começo puxar da... sardinha para as brasileiras, né? Tem a Elisa, que é da República Dominicana, que também é muito boa. É uma Todas morena. que estão Eu no gosto- Elisa é uma morena. Eu gosto tá. muito da Lisa, que é a da é Europa. da Germânia. Ela tem um físico muito bom. Ela é Quando ela top se 6. encontrar, Top é porque seis, assim, sei. Mas Ela ela é ainda muito não- hard. ela ainda não Sim. conseguiu encontrar o equilíbrio entre você estar hard e ali Sim. na condição que precisa estar. Sim, O dia que ela vir dessa forma, eu acho que ela vai surpreender, porque ela tem um glúteo a muito Fogal bom. também é mais hard, né? Ela já tem um físico mais, Eu acho que a Raina ela já é maior, né? Ela tem um volume mais grande. agressivo, Ela é um físico enorme. mais agressivo. Mas mais eu agressivo. gosto também, viu? Grande, Ela né? é grandona. Ela já é mais... Eu gosto. Ela sofre Isso. pra caramba pra se enquadrar na categoria. Ela tem uma Porque- Mas densidade, é muito um volume. músculo, né? Pra muito. catabolizar é É. difícil, A né? Gisele também, acho que se não tomar cuidado, ela fica também muito agressiva, né? Sim, Sim. mas ela ainda tem... A perna dela ainda tá... A linha ali, né? Ela luta Ela ainda pra precisa. poder achar uma Ela é uma- harmonia ela é entre uma a boa perna atleta. e o glúteo, Sim. entendeu? E ela vem conseguindo fazer isso com o tempo, tanto é que ela vem assim, ali, mantendo, se mantendo bem. Sempre tá
sempre tá nas cabeças, sempre tá brigando. Sempre tá Acho que brigando. ano passado ela ganhou um campeonato grande. Ela já ganhou vários Ela campeonatos ganhou o Olímpia profissionais. Amador aqui no Brasil, se qualificou pro Olímpia. Se não me engano, ela é a maior campeã profissional que tem na ela já Pro ganhou League. acho que Mais uns títulos, né? 10 shows. Uns 10 profissionais. shows, Ela legal. não O pode Brasil tá muito menosprezar. bem representado É na a categoria categoria do wellness. Brasil. É o wellness. Nada mais justo, né? Não Nasceu adianta. aqui. Sim. O Eros não vai ter o que fazer. Eu acredito que o Brasil vai permanecer no topo aí por muitos anos ainda, Sim. Olímpia. É, dificilmente dar o wellness ali, alguma outra vai ser campeã do Olímpia sem ser uma brasileira. Ainda não surgiu, pelo menos, né? Pode ser que um No ano top aí... 3 não entrou ainda. É né? verdade, né? Que era a Fran, Ângela e eu. Aí depois, Fran, eu e Ângela. Aí depois mesmo? Uhum. entrou... Ah, não. Pela primeira vez Foi em a 2023 foi a Elisa, uma da República Dominicana. Mas E agora a já Elisa já voltou, perdeu top três posição Brasil. e agora veio a Eduarda. É, mais justo, né? Assim, você vê uma discrepância aqui no Sim, nosso sim. Eu, assim, no Olímpia eu não tava lá, mas pela TV mesmo se assistindo, você Sim. vê uma discrepância. Não, assim, eu acho que a Elisa não subiu bem esse campeonato. Ela perdeu uma colocação aí porque eu acho que ela Por besteira. não subiu na melhor condição dela. Faltou condição. Faltou. Ô, Isa, e você, quando ganhou o Olímpia, foi assim, um choque pra todo mundo, porque a Fran tava Foi. vindo, né? Enfim, Era a favorita, né? era favorita e tal. Mas todo ano tinha aquela coisa, né? Quem Todo- será? Eu tava falando, será- mas será- a Isa será? tá chegando, tá chegando e todo tal. ano tinha 2023 eu será? bati na Sim. trave. E como que tava assim pra você no momento lá nos bastidores e tal? Você tava já com uma sensação de que Depois das ia prévias. ser era você? Você já tava com aquela Um mês sensação? antes. Sério? Sério? Um mês antes. Eu tenho um caderninho Ah. que... Até segredo, primeiro eu te contando em primeira mão. Eu tenho um caderno, tipo um diário, Sim. onde eu descarrego todas as minhas emoções, os meus sentimentos. E nesse caderno tem o meu discurso do Olímpia. Pronto. Eu O escrevi que você falaria quando ganhasse? tudo. E eu falei exatamente. Não, a nossa geladeira tava cheio de papel Lei da colado atração, fé em que Deus. ela Eu sou total disso. de lei da escreveu, atração, tipo, né? Eu sou Nil! E você é Olímpia. campeã, Aham. parabéns. É, Já, a lei tipo do- assim, já se... A lei da Eu atração tenho muito isso também. completamente. Não, bizarro, Sim. cara. Eu tenho muito. Lembra Inclusive- do conjunto de princípios e valores que ela vem implementando Sim. na vida dela todos os dias? Eu presenciei isso de perto. Uhum. O crescimento emocional dela foi incrível, cara. E ela se tornou outra pessoa. Ela amadureceu assim muito. E a minha fé também. O que acontece? Eu venho de uma família cristã. Em 2021, na igreja, Deus falou comigo que eu ganharia o Olímpia. Uhum. A promessa se cumpriu naquele ano, nem no ano É. seguinte, nem no, em 2023. Mas aí é o tempo de Deus. É, o tempo de Sim. Deus. Então, eu senti, esse é o meu ano. Sim. Antes de eu ir pro Olímpia, antes de eu ir pra Las Vegas, eu já saí de casa falando, vamos lá buscar nosso troféu. Foi. Falei pro meu cachorro, Cookie, mamãe vai trazer o top 1 pra você, tá bom? Vou comprar um presente com o meu prêmio. Pra todo mundo, eu já tava assim, muito segura. Tanto que eu fui muito criticada Ah. por conta disso. Porque todo mundo falou, foi roubado. Olha a cara dela, ela já tava sorrindo antes de anunciar. Ela já sabia. Ela já Ué, sabia. por dentro ela já Claro que ela sabia. sabia. Se É. você não acreditar em você, quem que vai acreditar? Exatamente. Meu Deus? E sabe quando você passa, assim, trilhões de vezes aquela imagem na sua Uhum. mente? Foi o que aconteceu comigo. Eu ouvi trilhões de vezes o Bob anunciando o meu nome. Sim. Então, quando ficou eu e a Só Fran... tava esperando. Só Já tava tava esperando. acostumada já. É, Já. Eu falei só... Aí, quando ele falou... Sabe quando você pensa assim, caraca, finalmente realizou? Estou vivendo. Uma né? coisa que você visualizou trilhões de vida toda, vezes na sua mente e finalmente aconteceu, tornou realidade. Então só dobrei o joelho e agradeci a Deus, fiquei quase ali 1 minuto ajoelhada, sem acreditar. Até ver que E é aí real, quando eu fui né? falar, o meu discurso já estava afiado na ponta da língua, não gaguejei nada, Já porque sabia. eu escrevi em inglês ainda, não foi nem em português, foi em Ah. inglês. E eu ficava falando na frente do espelho o meu discurso, falava pra ele, a gente indo pra academia, ele já sabia tudo que eu ia Você falar. ia falando o discurso? Ia. Aí, Gente, vocês estão vendo a questão da mentalidade de É um muito campeão? É campeã, A exato. mentalidade é assim, é todo dia, é todo momento, É. completamente Mentalizar. focado naquilo. Então, Isso. isso é a mentalidade de um campeão, de alguém que realmente quer vencer, que sabia que ia vencer. Isso é pra né? tudo na vida. Pra E tudo. no né? treino também. E essa fazendo... convicção é importante para que ela consiga passar para os árbitros que ela merece. Exatamente. Porque, cara, você pode estar com um físico impressionante. Se você entrar achando que você nunca vai ser campeão, que você não merece, por exemplo, no press conference lá, que teve aquele burburinho sim. lá, Uhum. é, Foi teve um... real isso aí? Foi. Mas foi uma coisa. Ah. O É que uma coisa aconteceu? É, coisa do O calor Terry, do momento. que é Eles o gostam. Dá umas os cutucadas árbitros, aí, é. ele veio dar uma cutucada, mas estava tudo tranquilo. Sim. Ele perguntou, Isa, ano passado você bateu na trave, 1 ponto só de diferença. Esse ano, o que você trouxe para ganhar a Franciele?
E aí eu falei, olha, eu melhorei meu glúteo, minha linha de cintura, eu melhorei minha apresentação e eu me sinto pronta pra batalhar com a Franciele. E aí ela, acho que se deu, porque ela não esperava essa minha resposta, e falou, não, você é o futuro, eu sou o padrão perfeito da categoria, o meu shape é o shape de wellness, você é o futuro, você vai ganhar quando eu me aposentar. Ela falou isso, não ela que me deu cutucada primeiro. Muitas pessoas depois, os haters vieram em cima de mim, mas ela me cutucou primeiro. E eu, como estava muito confiante, falei, não, eu sou o presente, você é o passado. Porque ela falou que eu era o futuro, eu falei que ela era o passado. E aí, gerou o que gerou. Que Foi, Mas é muito legal, porque Mas é legal pra gerou... competição isso. Sim, muito porque bacana. muitas pessoas falaram, gente, o press conference das Wellness foi mais emocionante do que o da eu lembro Classic. que deu, Foi entre o Ramon e o Chris. Sim. Então foi bom pra atrair olhares pra nossa categoria. Porque, gente, só os homens têm valor nesse tem meio. que ter Então isso. tem que ter igual no UFC que tem as lutas, isso é tanta Não, falação. UFC é é um meio- pesado, né? Como quer assistir só pra ver qual é, É um que meio é. tão masculino, tipo assim, que os homens têm mais destaque, como a Isa tava Sim. falando, né, no fisiculturismo. Nada mais justo do que, né, Pois ver é. essa Provocação. coisa assim entre mulheres, né, e gerar Esse mais, hype, né? É legal, dá é uma- legal. Porque trouxe emoção. E eu acredito que esse ano vai trazer ainda mais emoção. Porque agora, Sim. quem vai ganhar? É a Isa, é a Fran, é a Exato, Eduarda. entra mais uma no jogo. Entrou mais uma no jogo e isso é bom para a categoria porque atrai mais telespectadores para assistir, pessoas vão comprar ingresso para poder assistir o Sim. evento. Para as três, porque as três vão se forçar a chegar num Sim. Vai- próximo nível. E Exato. Vai aí, ser uma terminando de competição. falar o que eu tava falando, teve uma atleta lá que falou assim: aí você, o que você espera do campeonato? Ah, eu espero ficar em segundo. Não, ela falou, Espero espero ficar pegar em o terceiro. terceiro? Foi a Ah. Elisa, A Elisa. Não. da República Dominicana, perguntaram, e você, Elisa, o que você trouxe para entrar nessa disputa da Isa e da Fran? Ah, eu espero ficar em terceiro. Ela falou isso, então a gente não concorda com esse negócio. A gente eu tem acho que ir pra a uma gente competição tem que para sempre vencer. pensar ela que falou você que ela vai pode brigar ser com o campeã. Ela se contentou com o terceiro. Mas foi ela é muito humilde. humilde. Ela foi muito humilde, coitada. Não, A Eu gente acho- entende, mas assim, a pessoa tem que se convencer Tem que ter ela aquela é garra, capaz. né? Tem Senão uma ela, frase senão ela nunca vai muito- ganhar. Exato, e tem uma frase muito interessante que o Guilherme falou pra mim lá no meu comecinho e eu levo pra vida. Sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Sim. Exatamente. Então sonhe grande. É. Eu poderia ficar em último no Olímpia, mas eu ia pra lá sonhando em ser a campeã. Campeã, exatamente. Então eu acho que Dá no todo mesmo. mundo tem que pensar em ser campeão, até porque ninguém passa fome, sente dor articular, muscular. Tá todo mundo ali se ferrando igual. Você tá todo mundo Exato. passando fome, fazendo Sim. dieta, cara. Exatamente. E no Olímpias Prévias, isso daí é muito doido, porque você se portou no palco ali como campeã. Já parece que você já era Sim. campeã. Eu tava assistindo com a Juliana no dia. A gente tava assistindo. A Wellness é a categoria única que ela acompanha. Ah, eu fico lá. Acho que no vamos dia logo ver, depois vamos ver ia as até a Men's e a meninas. Classic, eu não lembro. Eu olho Men's também, né, por conta dele. E eu não lembro o que foi depois no dia, enfim. Eu vi nas prévias, eu falei. Tinha um amigo meu lá, bem conhecido do meio. Aí eu mandei mensagem pra ele, eu falei, a Isa vai ganhar. Uhum. Ele falou, não, você tá doido. Eu falei, você vai ver. ele Não, que não tinha sei o falado quê, que você ia bababá, ganhar, e tal, ele tal, tinha tal. falado. Vai, Eu ela acho vai que eu sei ganhar. quem é. Sem você Ela vai falar ganhar. que Você vai ver se ela não vai ganhar. Não, eu falei, então tá bom. Aí eu vi as fotos, falei, tá, ela vai ganhar mesmo. Aí eu falei pra Juliana, lembra que eu Falou, falei? ele falou. É mesmo? Legal. Aí a Ju falou, puta, mas será depois de 3 anos? Eu falei, eu acho que sim. Cara, A Eu Fran, até- ela tava Eu incrível. até mostrei uns pontos no Mas seu shape pra Mas aí Juliana, quando eu você falei, entrou com aquela perna aqui bizarra. O eu falei, eu acho glúteo também a bem o confiança seu em cima do comportamento palco. também, a Fran, eu achei ela muito... Insegura. eu achei que Ela ficou amedrontada. incomodada, Sim. Ficou incomodada, Ficou. deu pra ver. Acho que ela posou também errado na pose de lado. Sim. Né? Ela- Mas é o nervoso, e é né, dif- também, É é. difícil ser assim no palco, cara, assim. É. Tem que ter uma... É complicado. É porque o campeão não pode errar, cara. Porque Porque normalmente o campeão ele entra assim porque ele já é o campeão. Agora, quando você não é o campeão e Você entra quer assim, aquilo. então os árbitros olham e falam, opa, tá querendo demais, Sim, merece. Sim. É, E essa é a pressão que eu vou levar, né? Mas eu já tô pronta. Não, Eu mas vou ser- se você fez Então, antes de ser a campeã, pra você fazer agora E agora você é Eu sou bem pé no chão pra dizer assim, chegar no topo é difícil, mas se manter, manter é no o topo mais é difícil. ainda mais difícil. Então, muito, mesmo não tendo amizade com ela, eu reconheço muito o Sim, feito que ela esforço, fez, né? Que a Franciele fez de 3 É. vezes consecutivas sendo campeã. E agora eu sinto na pele essa responsabilidade de ir pro palco sendo a campeã. sabe onde você tá sendo caçada por É, todas. Agora eu tô com um alvo. Se eu mais vacilar, forte. já era, exato. Exatamente. Mas tem outra frase também que eu gosto muito, que é do Chris, do Seban.
a pressão é um privilégio. Porque só sofre pressão Exato. quem já Quem tá fazendo venceu, alguma quem coisa tá E tem gente relevante. que funciona... Eu mesmo funciono melhor na pressão. Se eu não tenho pressão nem nada, Eu Bacana. também. se tem a pressão, falo, opa, aí eu faço Sim. 100%. E isso quais é são as bacana. mudanças, assim, Isa, né, que você vai fazer depois, sim, mas a mudança depois que você se tornou a campeã do mundo, assim, como é que foi pra você? A mudança na vida, na rotina? Mudou muito. Porque você já era top 2, você já era reconhecida no meio já. Depois que ganhou, mudou alguma coisa, como é que foi? Houveram, Que sim, mudou? algumas mudanças, principalmente a responsabilidade, né? Porque agora eu sou a referência, eu sou o padrão. Quando se fala de wellness, todo mundo vai buscar a Isa. Sim. Mas, sendo bem honesta pra você, eu sempre me importei, a partir de 2023, que eu bati na trave, quase ganhei, eu já passei a me importar como uma campeã. Então, eu já vivia como campeã. Eu tenho no meu caderninho também como eu vou ser quando eu me tornar Miss Olímpia. E eu já escrevia, eu vou nos eventos, eu vou ser acessível, Eu acho você eu bem, vou ser acho uma isso bem boa legal. representante Sim. da categoria. Então, nesse quesito, não mudou muita coisa na minha rotina. Tipo assim, agora eu sou a Miss Olímpia, eu tenho que viajar mais. Não, eu já viajava. Antes de eu ser campeã em Já 2023, era embaixadora eu da fui para categoria. 7 Exato. shows nos Estados Unidos. Eu Eu rodei acompanho. os Estados Unidos representando a minha categoria. Sim. Esse ano, me sentindo responsável de vir pro Brasil, eu estava 3 anos sem vir no Brasil, então eu falei, não, esse ano eu tenho que ir. Aí vim aqui no Arnold, tô indo no máximo de podcast, evento que eu posso para estar acessível para as pessoas. Para as pessoas Então, te conhecerem mais também. sim. Também, Então, nesse quesito não mudou nada. Mudou acho que mais na parte mental, né? Que aí é um trabalho que eu tenho que fazer com a minha Mas e agora? terapeuta Tipo, e tal. Você tá se sentindo muito pressionada? Como que é a sua cabeça, assim, agora pra essa preparação nova? Você fica preocupada? Tipo, ai, o que eu vou fazer pra melhorar, assim? Sim, eu já desci do Arnold metralhando a cabeça das Sim. mulheres. Imagina fazer isso, vai aproveitar que vai no Brasil fazer isso. Eu acho que eu no seu lugar ia ficar, tipo, todo dia ansiosa, assim. Como que tá? Não, eu tô sua tranquila. cabeça? Ainda tô tranquila. E eu acho que quanto mais perto, mais tranquila eu vou ficando. Porque, Essa é a verdade, é. porque, como eu disse, eu me isolo, eu entro num modo que nada. Eu entro no zen. Tipo, Nada zen, atrapalha. Nada atrapalha. Mas, claro que a gente nunca tá 100% seguro, porque é uma competição. A gente nunca pode, já ganhei. Não, eu nunca subo. Eu Não subo depende pra de você. ganhar, mas nunca subo, já sou campeã. Não. Tipo, desdenhando, né? Desdenhando. Então, agora minha mente está tranquila, porque eu tô focada muito no trabalho, em representar a categoria e entregar nas mãos de Deus. Porque se a gente ficar pensando muito no futuro, a gente não vive o presente. Aí eu vou ficar sempre pensando, e agora? O que eu vou fazer para manter o meu título? E esquecer de viver o hoje, de ser uma boa representante hoje, de estar nos eventos, recebendo os meus fãs, gravando meus conteúdos, trabalhando. Viver Eu tô essa parte aproveitando- boa, né? Exatamente. Eu tô É. aproveitando esse momento para trabalhar. Para focar na nossa consultoria, focar nas minhas presenças, porque quando eu entro em preparação, eu não quero saber de nada. Nada. É só dieta, aulas de. Eu ensaio 2, 3 horas de pose por dia, de preparação. É doideira, cara. 2 horas por dia. Aham. E Às não vezes para. 3, Ela não 4. para. E ela grava, e ela olha, e ela conserta, e grava de novo. Em e jejum, olha, não. conserta. Não, Não. eu faço após o cardio. Faço a primeira refeição. Ah, você não faz cardio de jejum, você faz... Então, eu faço cardio em jejum, faço a primeira refeição e vou Aí- ensaiar a Aí pose. pode. Tá. Aí dia de inferior, não, porque senão desgasta, a gente fica tão debilitado. Sim. E aí Sim. vai comprometer o meu treino Exato. de glúteo, então não faço. Aí eu faço pós-treino. Mais 2, 3 horas todos os dias. Todos os dias. Então, pra hoje deixar eu tô. impecável Eu não daquele tô nem jeito. pensando ainda no Olímpia pra não perder o foco do hoje. Aqui, sim. Entendeu? Sim. E aí, quando que você começa a preparar? Agora a gente tá fazendo um off. Ah. Quando faltar 4 meses, junho, o Olímpia esse ano vai ser em outubro. Junho e julho começa o meu pré-contas, que é a fase de perder gordura e colocar definição muscular. Sim. E como que é a sua alimentação em off, assim? Em off é bem flexível, tem uma variedade maior de alimentos. Então, atualmente eu posso comer pão, macarrão, arroz branco, batata, frango, carne, Mas é salmão. bem limpo, assim. É. Tá. Eu faço 1, 2 refeições livres na semana, que eu gosto de comer. Eu não sou atleta que fala, não como nada. Não, eu como, gente. Hoje, se bobear, eu vou sair daqui, vou comer um hambúrguer, não sei. Porque meu peso tá descendo. Não, Eu acho que essas correrias... Eu vou falar uma coisa aqui, já que você... Eu tô aqui com a Miss Olímpia e, pô, eu sou atleta profissional também, faz pouco tempo, mas, porra... Eu vejo muito atleta que, não, fiz a preparação em 18 semanas, não fiz uma refeição livre. Aí você vai ver no palco, o cara não era nem mais condicionado, errou na Exato. finalização. Não vai mudar nada. Não, em Você- preparação... Você pode fazer uma ou outra eu não assim. como. Sim. Sim, Não, mas às vezes dá- libera uma refeição livre. Sim, se for estratégico. Faltando 8 semanas, Mas é porque 9 precisa semanas. também. Sim. Uhum. Mas eu vejo um monte de cara, puta, eu tô 1 ano sem refeição livre. Mas pra quê?
Não. Vai eu competir acho daqui 16 semanas, irmão. que dá pra fazer. Dá pra fazer, dá pra encaixar aí, E assim, entendeu? muitas das vezes não é nem físico, é mental. É A pessoa mental, precisa. exato. Porque comer faz parte de socializar com as pessoas. Exatamente. Faz parte de você revigorar a tua alma, cara, o Exatamente. teu Não- espírito. Não dá pra entendeu? ficar Dá aquele na caverna. ânimo, né? ou- Sim. Pô, teve o ano várias inteiro. vezes aí que, por exemplo, no dia do aniversário dela, eu olhei pra ela, ela tinha falado que eu não ia fazer, né, uma refeição livre, caiu no dia do teu Não, meu aniversário. bem, esse ano não. Porque Não, no dia foi do meu no- aniversário a gente tava em Ohio, faltava 2 dias, eu não ia Quando fazer. que foi que No Arnold 2022, que eu ganhei. foi no ano que Uma ela semana ganhou? antes da competição. Ele olhou pra mim, eu tava com uma cara de caveira, toda debilitada. Ela ficando não flat, iria murcha. fazer, só que, tipo, é aquele negócio de você olhar, né? De manhã ela Feeling, tava de né? um jeito, 2 horas depois ela tava de Depletando. outro, 3 horas ela tava de outro. Eu falei assim, agora você vai fazer. Faltando Aí- uma semana? Uma semana. Faltando Não uma faria semana. também, não. Eu ia ficar com medo. Então, Faltando ela uma ficou semana. com medo. Eu falei, não, pode fazer. Aí a gente foi pro churrascaria. Churrascaria. E coincidiu em ser meu aniversário. Sim, Então teve já- comemoração. Comemorou. Eu Uma falo coisa que pra às vezes outra. atleta no off, assim, vai competir daqui 16, 17 semanas. Não, porque eu não faço refeição livre. Mas pra que você não faz, velho? Não, pode Pô, fazer, entendeu? Ah. Não é, Em você vai preparação- chegar, meu... Preparação tem a Só hora se for certa. estratégia, né? exato. Mas agora em off, gente, eu faço meu kart todo dia, mesmo em off, todo dia sim. eu faço 40 minutos Não vai de aeróbico em atrapalhar, jejum. não. Não. Então, Mas eu que tô- já é a sua rotina. Pra É, você- já é minha rotina. Porque muita gente vê ela Miss Olímpia e acha que ela não come nada o ano inteiro. De... Não é por isso assim que eu não. faço questão de É falar. isso que eu tô querendo dizer. Sim. Às vezes acho que os cabeças do Olímpia, os caras não comem, não comem um lanche, não existe comem isso. um japonês. Os caras Não. ficam o ano inteiro comendo limpo. Não Tem fica. vida social não normal, fica, pô. não fica. E você entendeu? continua treinando agora também normal, Sim, tudo certinho. sim. Tá. Continuo fazendo cardio, treinando, comendo o mais limpo possível. Uhum. Eu como carboidrato em todas as refeições, tem uma variedade maior de frutas também, de proteína, né? Por exemplo, às vezes em preparação não como muita carne vermelha. Sim. Agora eu como todos os dias. Uhum. Ah, quero comer um salmão? Como. Coisa que em preparação às vezes não, Não dá, pode, porque né? salmão é mais É. calórico, tem mais gordura. E como Sim. que é a dieta dela em preparação aos alimentos? Cara, a gente mantém sempre Proteína. o básico. É frango, tilápia, Ovo. ovo, carne vermelha ela come patinho. Né? Às vezes eu boto uma picanha pra ela ter uma gordurinha Gordura, mais sim. assim a mais. Até porque a picanha nos Estados Unidos é bem mais barata do que Sim. aqui. É uma Mais carne limpinha bem também. acessível e é bem limpinha Sim, também. sim, sim. Dependendo do Você corte que tira você a gordura. pega, Sim. dá pra comer uma proteína saborosa sem sair da dieta. Sim. Entendeu? Até o filé mignon também. Filé, sim. É, Filé Mas mignon, carne vermelha em preparação a gente não come tanto. não come tanto, Mas a gente não esporadicamente. fica o mês inteiro sem comer. Tipo, eu como uma vez na semana carne vermelha. É, isso aí. E o carboidrato, eu gosto muito do arroz. Do arroz, do creme de arroz É. e só. É arroz Só. e creme de arroz. Porque são Eu também. alimentos que Só eu tenho uma isso. Prep digestão é só isso. mais E rápida, pão Ezequiel sabe? também, Arroz. que é um pão que tem Aham. lá que não tem farinha. Sim. Né? Esse pão são alimentos que têm uma digestibilidade boa, entendeu? Pra Em mim. preparação, é aveia, arroz e creme de arroz. É, Só nessa preparação, porque você tá deixando o pão ainda, porque tá longe, mas eu tô tendo digestão tranquila com o pão também, porque eu já vinha comendo. Uhum. sim, então, quando você se acostuma com o alimento, é Você coloca um complicado você novo, mudar, né? com carne vermelha, quando eu era amador ainda, eu tava começando a competir. Na época, o Júlio, o Balestriano, meu coach, ele passou a dieta, eu achava que, assim, era meio leigão, né? Ah, Aí eu via a dieta, aí tinha carne vermelha e tilápia. Eu falei, vou comer só tilápia, não vou comer carne vermelha, não. Porque na minha cabeça era proteína tudo igual. E eu fiquei, acho que uns 2 meses sem comer carne vermelha. Caraca! Caramba! Não, mais até. Aí ele passou uma refeição livre, ele não passava. Ele falou, mas a sua refeição livre você vai comer carne, uma picanha. Come a picanha que tem mais gordura só e come uma picanha bastante, pode comer quando você quiser. Eu comi. Eu O achei que eu ia físico morrer. Não, achei que eu ia morrer. Ele ficou Desacostumou, com- né? Não, na hora que bateu no meu estômago, caiu pressão, vomitei. Meu, fiquei Sério, zoado. cara? Nossa, eu achei que ia que é morrer real, muita- caiu a muita- pressão. Muito Que radical, doideira. né? Não, Tipo, não fazia é. digestão. Meu, saía por cima, por baixo. Nossa, fiquei mal. Fiquei 3 dias zoado, fui parar no hospital, pô. Nossa, Caramba. mano. Aí ele falou, Caraca. não, mas o que aconteceu? Eu falei, acho que é porque eu tava sem comer carne. Ele falou, mas como assim? Eu passei carne, uma refeição do dia pra você. Eu falei, não, mas eu não tava comendo. Nossa. Aí o Júlio, do jeito que ele mandou um áudio. Nossa. Mas, pô, não sei. Mas cara. Fala do nosso parceiro. Vamos falar agora do nosso patrocinador oficial, a Soldiers Nutrition. A marca com o melhor custo-benefício do mercado. Na Soldiers você encontra proteína isolada e concentrada, tá? Com o nosso cupom a concentrada, proteína de 1 kg, 40 gramas de proteína por dose, sai por R$125. E é delicioso. Além gente. disso, no site você encontra creatina de 150 gramas, essa aqui é de 300.
até 1 quilo. De 1 quilo, ó, dura para quase o ano inteiro, tá? 100% de aprovação no laudo, com o nosso cupom sai por R$155. Então, corre lá no site e utiliza o cupom BAJU para ter aquele desconto, certo? E, voltando aqui com a Isa. Isa, a gente tem um quadro aqui. Que você estava ansiosa. É bem simples o quadro. É você reveza ou não reveza. É bom que a Isa não precisa explicar pra ela, porque ela é atleta. já sabe. Normalmente a galera vai reveza o quê? Quem não é... Reveza o que, Vai é com a isso? Aí tem cara, que explicar. reveza. né? Vai Tem ou que reveza. explicar, Mas é simples. Reveza ou não reveza? Aí, não reveza. Se você quiser falar o porquê, pra gente é melhor. Beleza. Sim. Vamos... Lembrando que os nomes aqui é surpresa pra gente. É a Vamos produção aí que... Qualquer coisa culpada é o Tom. Culpa também. deles. Ali é. Ih, já começou Franciele. quente, gente. Nossa. Então, Franciele Matos. Franciele Matos, não revezam. Não reveza com a Fran. Não reveza. Não é surpresa pra ninguém que depois desse Olímpia, nossa relação ficou meio abalada. Respeito muito como atleta, mas pra revezar, né? Tem que ser amiga pra dar uma fofoquinha Treinar ali, junto, né? entre o treino Mas e tal. antes eu não vocês sabia. tinham uma relação melhor? Sim. Antes Tá. do Olímpia, nós tínhamos... uma Desse que relação. você ganhou? Sim. Até ela ganhar, tava tudo bem. Até ela ganhar, tava tudo bem. Depois você ganhou aí. Desandou tudo. Eu não sabia, não. A gente fazia várias fotos, quem buscar aí no Vocês estão em uma Instagram. marca juntos? Sim, né? somos parceiras de time. Sim. Então, tínhamos uma relação boa, Sim, fazíamos mas- photoshoot juntas. Foi logo depois do Olímpia que. Foi Foi. depois do Olímpia. E ela ficou chateada, super entendo a pessoa ficar chateada porque perde. Mas se tem que brigar com alguém, é com o árbitro. Não é comigo. Eu não tenho culpa. Eu sou atleta igual ela. Igual eu passo ela, fome igual ela. Sim. Eu tô em cima do palco ali pra ser julgada igual ela. Então, muita gente falou, inclusive amigos, parentes, foi roubado, não sei o quê. E eu não tenho culpa, eu sou de um patrocinador totalmente oposto do que patrocina o Olímpia. E jamais o patrocinador vai pagar para um outro patrocinador, enfim. Então, ela foi pra rede social, fez uns posts lá falando umas coisas nada a ver, colocou o filho dela no meio, a família. Então, a Sim. gente não tem mais uma boa... Eu a Sim. respeito se a encontrasse num press conference. Oi, tudo bem? Boa tarde. Porque eu sou Sim. educada. Mas não temos mais um bom relacionamento para revezar. Mas Entendi. não foi uma discussão, não rolou discussão Pela nem nada. internet. Teve pela internet. Pela discussãozinha, internet teve tá. um bafafá aí. Mas não. Porque ela foi comentar na minha foto, acho que ela não gostou que eu postei. Eu fiz um vídeo motivacional, a intenção do vídeo foi motivar. Que eu pedi vi pra esse Fran vídeo. muitas vezes. Desde eu vi. 2020, lembra que eu falei que fiquei em segundo no Arnold de Ohio? Eu perdia. Sempre, igual Ângela e Fran, que na Sim. época também era uma batalha, ela se perdeu muito pra Ângela também. E depois ficou ela e eu. E eu fiz um vídeo pra motivar as pessoas a não desistirem, porque às vezes você perde na segunda, perde na terceira, perde na quarta e não consegue. Eu perdi pra ela 4 ou 5 vezes. Imagina se eu fosse desistir. Então, Sim. Então É eu que quis é- motivar a Só que aí galera. acho que ela tomou como pessoal, acho que ela sabe? já estava aqui, porque ela Aham. perdeu o título, houve um bafafá ali Sim. ela acho que caiu na pilha também, que os fãs dela fica do lado dela, aí acaba indo contra mim, caiu tem na gente pilha, também que é do sabe? seu lado que também vai lá e. Então, acho que eu entendo, ela estava chateada ali, Sim. né? Acabou, imagina, você 3 anos no topo e de repente Sim, perde. sim. Acho que ela não acreditou que seria tão rápido assim pra mim. Sim. Então eu fiz esse vídeo, ela foi lá, escreveu um texto super desaforado Na e aí- sua página. na minha página. Tá. Aí depois uma página gringa lá de fora tirou print. Aí postou- vira aquele Até rolo. o Gorgonoide fez um acompanhei, eu vídeo não também acompanhei. sobre. Mas é um prato cheio pro Gorgonoide. Ele fez, mas ele foi totalmente imparcial, Sim, educado, falou legal sobre o que aconteceu. Foi um desentendimento, cara. Mas também não foi nada demais. Nada Eu demais, tentei né? resolver no privado no WhatsApp, mas aí ela não quis. Ficou respondendo na página, eu respondia daqui, ela respondia dali. Uma coisa, as duas, uma coisa sim. feia que não é bom pra categoria, não é bom pro esporte. Porque Os nós duas, fãs como falaram que foi, as maiores ficaram representantes decepcionados da com isso. categoria, é feio, né? Não, deixa pra lá. Eu li um assim. comentário que me magoou demais. Uma menina que é fã de nós duas falou: vocês duas, como as maiores representantes da categoria, que deveriam ser exemplo para nós, ficam nessa discussão
o que as atletas amadoras vão pensar. Então isso me magoou, porque você que me acompanha, né? Eu gosto de motivar e gosto de ser uma boa referência. Sim. E ali parece que eu desci o nível. Eu depois até me Se arrependi, arrepende, né? Uhum. sabe? Não era pra eu ter respondido o comentário dela, era só eu apagar que acabou. Isso. Mas aí eu também tava Na ali na hora ali emoção. Porque a galera Não, inflama, entendeu? os E aí fãs ninguém tem ficam- sangue de barata, né? Exato. E também você não pode deixar aquele disse-me-disse. Você tem que contar a sua versão da história também. Sim. Porque senão, aí acabou, né? O prato cheio pra... E também você vê ali, é difícil você não falar nada Exatamente. diretamente não tem dela. Se é como. de uma pessoa ali, terceiro X, beleza. Até do treinador ou de alguém, mas vir direto da pessoa, aí Exato. você não responde. Mas já Mas morreu já também. morreu, não tenho mais Sim. nada Acabou o contra. assunto. Sim. Se eu haver cumprimento, Sim. eu vou cumprimentar, se ela vai responder, eu não sei, mas a respeito muito como atleta, acho ela uma atleta incrível. É Como mesmo. pessoa, É. fico abalado. Tá. Mas como atleta, não tenho nada Com contra. certeza. Mas Tá, pra revezar, mas não como eu te reveza, disse, não. não reveza. Não vai estar num clima legal, não É. reveze então com a Fran. Próxima, Ângela Ângela Borges. Borges. Ângela. Revezam muitíssimo, inclusive já treinamos diversas vezes Ângela. juntas. Minha parceira de time, uma grande inspiração, uma das primeiras atletas que me inspirou no fisiculturismo também. uma baita atleta. E acho a Ângela um grande exemplo do que é levar conteúdo de qualidade Uhum. para os fãs, para os Ela é seguidores. muito top. Sim. Então, reveze. Eu adoro a Ângela também. Próximo, Eduarda Eduarda. Bezerra, revezo também, super engraçada, me dou super bem com ela. Ela tem uma cachorrinha que se chama Perulinha. Eu fico- e ela é do Nordeste, Perulinha. Ela tem sotaque. Tem sotaque. Então, super revezo também. essa foto é do Olímpia, né? Essa é do Olímpia. Olímpia. Muito bonita, né? A linha dela é incrível. Bem bonita. Próximo, Tamer. Ó, o Tamer. Tamer tá, ó, essa foto aí. Valorizaram ele. Essa aí. Vocês pegaram, ó. Vou até mandar pra ele esse corte. Fala aí, ó. Revezo com o Tamer também. Poxa, árbitro do Olímpia, imagina. Ele vai me dar uns toques ali, Isa, faz isso, faz É aquilo. o cara que posso dar revolucionou no suporte. Brasil, né? Foi através do show dele que mudou a nossa vida, né? Exatamente, como eu disse, né? A Sim. NPC mudou a minha vida, abriu uma porta que me trouxe aonde eu tô hoje. É. Todos os Sim, atletas, né, da NPC hoje que, meu, estão lá em cima, é graças a É, não Deus. adianta, né? Sim, revezo. Foi? Aí, Foi. Ah, foi legal. Foi legal. Tranquilo. Tranquilo, né? Mas foi bom. É Gostei. isso. Agora a Isa tem que vir pra gente fazer um treino. Exato. Né? Isso. Vocês precisam fazer Com a um minha treinão. inspiração, gente. O meu sonho é ter corpo de paniquete. Juro por Deus, eu entrei na musculação porque eu queria ter o seu corpo. Ela falou isso tudo quanto é Que lugar. legal. É Poxa, muito eu legal. fico Todas muito as minhas feliz. entrevistas, o que te motivou a entrar na academia? Eu queria ter corpo de paniquete. E ó, hoje é Miss Olímpia, número Isso aí, 1 do olha só. mundo. O melhor gira. shape do mundo na categoria, né? É isso aí. Merecido. Obrigada, Então é isso aí, obrigada. pessoal. Queria agradecer a Isa, Guilherme. Eu que agradeço pelo Foi convite, um baita cara. Foi podcast um prazer. bacana. Espero que vocês venham ainda essa semana, né? Ah, Na eu vou próxima, marcar com ela. calma, Vai ter vocês treino. treinarem. Sim. Te manda um treino também. Bora marcar, vamos. Enfim. E se inscreva no canal. Quer falar alguma coisa, Juliana? Não, fala porque eu sempre esqueço essas coisas aí de canal. Isa, eu agradecer deixa primeiro. sua, Ah, rede, é, deixa deixa sua que- rede social, é. sua consultoria também, Sim. né? Não sei se vocês estão com algum projeto, enfim, pode deixar aí, ó, aplicativo, canal, rede social, é com vocês aí. Então, Falei que galera, ela é a melhor primeiramente deles. quero agradecer vocês pela oportunidade. Foi assim um bate-papo super tranquilo. Eu até esqueci da câmera. Estou conversando aqui entre amigos. Sim. Muito obrigada a todo mundo que assistiu, todo mundo que torce, que apoia o meu trabalho, o fisiculturismo, de modo geral, que é um esporte muito lindo, de superação, dedicação. Muitas pessoas acham que é só bomba. Não, tem Não. muito trabalho duro, muito esforço, renúncia. Então, muito obrigada a vocês e a vocês aí de casa que estão nos assistindo. E o meu Instagram é @isa_pereira_nunes. Isa com S, Pereira Nunes. E o do Guigui é @gnteam_USA. Se você entrar no meu perfil, ele tá logo lá na aba. Tá na bio. Na Isso. bio. Certo. Então, obrigado mais uma vez. Obrigado E espero vocês. que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, comente aqui quem que vocês querem que sejam os próximos convidados. E até a próxima. Valeu. Isso aí, Tchau, tchau. valeu.